Edson, agradeço a sua presença aqui com a gente hoje, aqui no nosso podcast, para falar na nossa série do Kung Fu. E você começou a treinar Kung Fu desde cedo, né? Como que foi seu início no Kung Fu? Bom, satisfação minha estar aqui com os amigos aqui. O Primo de Sai consiga, te conheço de longa data já, desde a época do Nereu Grabalha, já vi você fazendo os sparring lá, já falei assim, esse é o Bruce Lee brasileiro. É isso, né? Aí todo mundo agora vai me zoar. Então, e aí? Eu comecei a treinar Kung Fu, né, no interior aqui de São Paulo, num projeto social, né, que começou. Mais ou menos por quanto? Tinha 8 anos de idade. 8 então, anos. Na década de 90, mais ou menos, assim. Década de 90? Década de 90. Aí, Mas seguindo... você tem idade? Tem. Até de 80, então. 90 que foi, até 80 e pouco, 90. Você tinha... É verdade, você tem razão, né? 89, por aí. 88, 89. 87, mais ou menos. Da época próxima. Próxima ali. Finalzinho da década. Isso. 80, né? E fui seguindo meu irmão, né? O João Ferreira, que tem um projetinho perto de casa, de Kung Fu. Uhum. E eu fui assistir uma aula lá, comecei a ver lá, só que eu não entrei na turma, né? Só fui para assistir, o meu irmão foi para treinar. E aí eu ficava sentado no banco lá, aí o professor ficava fazendo a ginástica lá, né? Ficava fazendo a ginástica, quando ele virava de costa, eu ficava fazendo os movimentos. Quando ele virava de frente, eu sentava de novo. Você né? fala, não tô fazendo nada. Eu lembro disso, né? Criança, que nem criança faz. Eu vou treinar. Não vou treinar. Não vou treinar. Aí eu ficava naquela assim, o professor virava de costas, eu fazia os golpes, quando ele virava de frente, eu sentava. E aí, no final da aula, eles tinham a mania de fazer uma roda, né, de luta, né? Então eles colocavam todo mundo no canto assim, faziam uma roda nos cantos, né? E aí chamava o pessoal para lutar. Eu lembro que eu tava com um short de futebol branco ainda. E aí eu tinha 8 anos, aí ele chamou o moleque lá e chamou eu para lutar. Nossa, mas a primeira aula sua vai pra lutar? Mas eu não fui pra fazer aula, não sei o que ele queria. Não sei o que ele queria, né? Acho que ele queria mostrar no olho, ver que você tava treinando, sei então, lá, acho que ele tava sentado junto com os moleques lá. Eu sentei junto com a molecada na hora da luta, né? Com meus irmãos lá. E aí ele chamou pra lutar com um molequinho que ele tinha lá. Ou ele queria mostrar pro molequinho era bom, né? Era bom, você vai ficar bom igual ele. Aí eu fui treinar com o moleque, ele falou assim, não, mas eu não treino, né? Eu não sei lutar. Ele falou assim, mas você quer lutar? Aí aquele moleque de rua, né? Falei assim, não, quero lutar. Aí eu fui lutar, né? Fui lutar com o moleque me deu uma voadora no peito. Aí eu caí sentado assim, chorando, né? Eu sentado chorando assim, sabe, com uma voadora assim, lateral. Eu caí sentado chorando, fiquei chorando. Aí ele foi acudindo eu assim, ele falou assim, não, para de chorar, né? Não sei o que, não foi nada. Eu falei assim... Aí ele falou assim pra mim, se você para de chorar, você treina de graça aqui 6 meses, né? Aí eu parei de chorar, entendeu? Parei. Eu disse, beleza. Aí eu parei de chorar, aí eu comecei a treinar, meu irmão começou a treinar, tinha 8 anos. Aí treinei por 2 anos, né, nesse lugar. E era o que? Era Leme? Que cidade que era? É cidade de Leme. Leme mesmo. E... Aí até hoje tem um lugar ainda que eles treinam lá. Ah, entendi. Virou, tipo assim, um negócio abandonaram, era um centro comunitário, né? Isso aqui é o centro comunitário que eles fazem nos bairros, assim. Aí o professor dava aula de lá, mas tinha festa, tinha um monte de coisa lá. E aí depois fechou esse lugar numa época e depois agora reabriu com outro professor lá. A comunidade construiu de novo, fez um outro salãozinho, tem aula até hoje lá. Com outro professor, né? E aí eu treinei por 2 anos, parei de treinar para trabalhar, para ajudar em casa. Tinha uns 10 anos quando eu comecei a trabalhar para ajudar em casa lá, minha mãe, meus irmãos, tudo. E aí eu voltei, só que eu sempre teve na cabeça que eu queria voltar. Aí eu voltei com 13. Aí quando eu voltei com 13, eu falei assim, não, agora eu vou seguir mesmo, quero ser, tipo assim, eu quero ser faixa preta disso aqui, quero saber como é que é, tudo. Com 13, você falou? 13 anos mesmo, aí eu não parei mais, né? Que eu falei que eu botei na minha cabeça que eu queria treinar mesmo. Quando eu era criança, tinha 8 anos, eu ia mais brincadeira, né? Treinar, a mesma coisa comigo, a mesma coisa. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas você não leva muito a sério, porque você não entende o que você está fazendo.
Foi mais ou menos por aí também. Foi assim. Com 13 que eu falei, não, eu quero ir até o final disso aqui. E tô indo até hoje, não cheguei no final ainda. Já é um mestre, pô. Não, mas é nome, né? Nosso aperfeiçoamento nunca acaba. Né? Aprendizagem contínua, né? Exatamente. Né? E mal sabia o moleque que... E o moleque continuou treinando? Não, o moleque, nesse mesmo período que eu comecei a treinar, o moleque parou, né? Mal sabia, o moleque tinha dado uma voadora no futuro campeão mundial. Eu não sabia como é que ia ser, né, mas... Do Santa King ainda, putz, grilo, né? E aí o menino que te bateu parou, você eu continuei. Continuou. É estranho isso, né? Quando a gente tem um desafio na frente, a gente fala, eu nos percursos todos aprendi bastante a apanhar. Sim. Eu sou mestre de apanhar. E bater às vezes acontece, mas de apanhar eu fiquei bom. Sim, engraçado que no começo, assim, quando eu era moleque, foi mais por insistência mesmo, porque quando eu comecei a competir com uns 13, 14 anos, assim, eu não ia bem, entendeu? Eu ia para as competições, as lutas não eram como é hoje, né? A gente fazia aquelas lutas de semi-contato, tudo. Mas eu não ia bem. Eu sempre perdi. Ganhava uma, perdia duas, ganhava outra, perdia, apanhava no campeonato, chorava e não sei o quê. E isso foi até mais ou menos uns 15, 16 anos. Pelo menos uns 2, 3 anos eu fiquei nisso aí. Aí com 15 anos eu ganhei meu primeiro campeonato. Foi um campeonato lá que eles fizeram, o primeiro campeonato, que eu fiz 3 lutas e ganhei. E aí eu ganhava umas 2, 3 e perdia a outra. Mas eu já estava estabilizando. Aí depois, só quando eu fui, depois dos 18 anos, assim, que eu consegui, que aí eu comecei a lutar sandá mesmo, aí que eu consegui meio que engatilhar as coisas assim, entendeu? E esse período aí da adolescência nossa foi ligado a vários filmes, né? Tinha o Van Damme... Tinha uma galera, tinha aquele Retroceder Nunca Rendesse Jamais, que parecia o espírito do Bruce Lee, né? Que era um japinha lá, não parecia com o Bruce Lee. E tirar treino desse filme aí. Você lembra? Eu também ficava botando pezinho na perna pra ficar correndo na rua, pra chamar meus amigos, pega a bike aí que eu quero ver se eu consigo fazer igual o cara do filme. Isso. Fazia os treinos lá meio doido lá. E você tinha aquela coisa, né? Na minha época, pelo menos, tinha muito isso. De ficar, seus amigos, um treinava karatê, outro treinava judô, e aí você juntava a galera pra fazer o tira-teima, né? O conferezinho ali, que era uma espécie de vale-tudo doido, né? Maluco, né? Quando tava na cidade lá, não tinha muito isso, porque não tinha muito tipo de luta lá, né? Então a gente tinha, tinha os caras do karatê, tinha os caras da capoeira, tal, não sei o quê. Mas aí tinha um grupinho do Kung Fu. E no interior já era um negócio meio bicho do mato, né? O pessoal já meio que não se misturava muito. E quando se fosse para outra academia, ia ser aquela coisa de gangue, né? De desafio, entendeu? Então rolava isso. Então a gente não trocava muito. O meu irmão fazia uns treinos, o meu irmão fazia umas coisas assim. Tinha um cara lá do bodybuild que queria treinar com ele saía na porrada do cara do bodybuild. Mas eu, na adolescência, ainda eu ficava meio assim. Eu acho que assim, quando eu era mais moleque, eu treinava. Mas o meu irmão era mais dedicado. O João era mais dedicado. Eu fui acordar mesmo pra luta ali, pra acordar mesmo. Assim, não, eu quero isso mesmo, vou me dedicar mesmo. Depois dos 17 anos, assim, quando eu tava com 17, aí eu falei assim, não, eu tenho que treinar pra caramba. Aí foi quando eu mudei pra Rio Claro, saí do serviço que eu fazia, fui só tentar viver da luta. Aí eu mudei pra Rio Claro. Quando eu mudei pra Rio Claro, que era uma cidade maior, né? Aí lá rolou gente pra ir lá desafiar na academia, foi os caras de outras lutas. Eles iam pra testar, não é desafiar, iam pra testar, né? Aí eu comecei a dar aula e tal, e aí aconteceu mais esse tipo de coisa. Você começou a dar aula com 17 anos? 17 anos. Rapaz. Comecei a dar aula com 17 anos. Aí sim, eu tinha treino que eu ia fazer, tinha cara de judô, que aí o cara queria testar você, aí você... que você tá dando aula. Você tá dando aula, o cara queria... Você é novo ainda? Ixi, aí o cara veio pra dentro. Aí o cara queria vir e tal, não sei o quê. Teve até um caso que o cara quis fazer uma luta, ele era faixa preta de judô já. E aí ele queria dar uma testada em mim assim, e ele sabia até uns golpes de soco, chute assim, só que ele não era especialista, né? Foi mais negócio ali que ele... Aí eu falei pra ele, não, põe um bucal, né? Ele, não, vou sem bucal mesmo. Loucão, tá doido, rapaz, vai ficar sem aí dente, eu falei, eu coloquei o bucal, né? Dente custa caro, pô. Aí eu falei assim, põe a luva pra gente treinar pra você pelo menos... Não, vamos sem luva mesmo. Sem luva também. Porque eu quero pegar, querer pegar e me derrubar, né? Estragar tudo sua roupa. Mas aí eu treinei com ele assim, foi tipo
não deu um minuto. Acostumado com o striker. Foi 2, eu não bati nem com a mão muito forte assim no rosto dele, ele veio tentar derrubar, eu dei um gancho, dei uns 2, 3 socos na boca, já cortou tudo. Mas foi mais aquela coisa assim, e o cara assim, era tipo amigo meu, mas testando, entendeu? Começou a treinar ali, depois a gente pegou amizade e tudo. Mas você sabe que eu também treinei judô, né? Bastante tempo. E eu não gostava. Sim. Eu treinava só com o pessoal japonês ali da Vila Pojuca e tal. Eu não gostava não, cara. Aquele negócio difícil pra mim, porque era mais judiava da gente do que treinar mesmo, entendeu? A gente era mais sparring da molecada japonesa do que qualquer outra coisa. Imagina. E aí não ensinava muito não. Você tinha que, igual você fazer com o seu professor, tem que pegar de olhar. Então eu não gostava muito, né? Tu ficava tomando caldo toda hora. Aí eu passei na Unicamp e entrei aqui para treinar com o sensei Odair Borges. Sim. E ele é o mestre do Marcelo Figueiredo, daquela galera ali que entrava pessoal no Vale Tudo, pessoal de trocação de porrada. Quando eu cheguei lá, eu vi um International Jiu-Jitsu. Já ouviu falar disso? International Jiu-Jitsu. International Jiu-Jitsu. Que é um treco que tem mais na França. Os caras trocam porrada, cara. Ah, tem, eu já vi já. Soco, chute, queda. Aí tem os negócios de tipo combinado, do Lian, sabe? Sei. Quando eu cheguei lá, eu me senti em casa com eles, cara. Eu falei, agora eu tô entendendo. E o sensei Odair Borges tinha a paciência de me explicar, entendeu? Eu tinha só instinto. O que eu tô fazendo? O Sotogara é mais ou menos isso aqui, mas não tinha técnica. Era de tanto levar a pancada e observar que eu pegava. Aí ele falou, não, é assim, ó, seu quadril entra assim, sua perna aqui, o ombro puxa, você puxa para baixo, depois para cima, dá o passo junto. Então ele foi me explicando. Aí que eu fui pegar gosto pela coisa, porque eu achava judô um esporte de gente doida, entendeu? Sim. Mas é só para bater nos outros, mas só fica entre o japonês, não explica pra gente. Não queria ensinar os segredos, né? O pessoal ali não gostava de ensinar, ou então, sei lá, porque eu não tinha paciência com o nível da molecada, entendeu? Porque é moleque de rua, igual você falou, né? Moleque doidão, entendeu? Então, aí não, ele foi sistematicamente me ensinando, aí eu comecei a entender. E aí eu vi o pessoal trocando porrada ali, cara. Marcelo Figueiredo, o próprio Rafael Borges, aquele pessoal ali. O Rafael Borges é pequenininho, ele é magrinho, igual eu, assim. Mas o bicho era pesado, entendeu? E aí tinha o Eduardo Figueiredo, irmão do Marcelo Figueiredo também, o pessoal que é outro nível, entendeu? De trocação. Aí eu fui vendo aquilo que depois a gente vê no Sandá. Sim. Que é como emendar soco e chute com queda. Eles já estavam desenvolvendo isso, entendeu? Então já fazia isso nesse jiu-jitsu aí. Jiu-jitsu. International Jiu-Jitsu. Só que o sensei Odair Borges também, ele era, na época, 4º dan de jiu-jitsu brasileiro também, entendeu? Então já era uma outra nível de combinação, conhecia todo mundo. Então eu me senti em casa lá. Falei, pô, ele tá me explicando. Aí eu comecei a fazer aula particular com ele também para entender um pouco mais. Legal. E aí eu fui avançando um pouco com ele. Depois a faculdade apertou eu demais, eu queria ser padre, aí começou a apertar mais, eu parei de treinar com ele. Mas foi um erro, eu devia ter continuado tendo aula particular com ele até hoje, entendeu? Porque ele é uma pessoa que te ensina muito bem. Sabe, detalhista. Detalhista e muito bom. Neuasa dele, é sinistro fazer a luta com ele, entendeu? Sim. O pessoal lá fazia, eu olhava aquilo e falava, quem é esse cara, entendeu? É um nível de precisão, porque ele vem do Ishii, Sensei Ishii, que foi campeão olímpico, né? Então, é uma outra geração de judocas. Outro refinamento técnico, né? É outra coisa, é uma coisa assim fantástica. Então, é um outro tipo de judô muito interessante que foi desenvolvido pela família Borges aqui em Campinas, que depois eu vou tentar te apresentar para ele, você vai gostar. Que legal, nível, pô. Cara. Legal, eu não conhecia muito não, já ouvi falar, mas não conheci muito não. Mas e como é que foi então? Aí você começou a treinar Kung Fu, você dava aula, mas você também é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Como que foi essa transição, assim? Como é que você foi do Kung Fu pro Sandá, depois pro jiu-jitsu brasileiro, depois foi parar no UFC, ganhou o Sanda King, foi sparring do Anderson Silva, Minotauro, cara, que coisa louca, entendeu? É um percurso muito louco, né? De legal, tô falando, né? Muito louco de legal. Como que foi esse percurso? Então, eu, tipo assim, comecei treinar o Kung Fu tradicional, que o pessoal falava que, tipo, não era tradicional, né? Que é o que a gente tinha na região lá. Que é uma coisa mais... o cara que mais construiu a coisa. O cara treinou com o mestre aqui, treinou com o mestre ali. Desenvolveu o próprio. Né? Desenvolveu o próprio ali no interior, né? E aí, quando eu comecei a competir nas competições oficiais da confederação, eu fui vendo como que era mesmo os estilos, Shaolin Norte, os outros estilos que tinham também. E vendo o pessoal lutar. E fui me adaptando à regra, porque aí foi a regra oficial, né, do Sandá. Porque antes, eu tinha 17, 16 anos...
Eu não lutava a regra oficial. Eu lutava uma regra, tipo, que cada campeonato fazia de um jeito. Semi-contato, esse tipo de coisa, assim, sabe? Tinha umas que valia, tipo, que nem um kickboxing também, sabe? Então, dependendo do campeonato, fazia uma regra. Quando eu comecei a lutar oficialmente, depois dos 18 anos, eu fiz um campeonato lá em Ribeirão Preto. Teve um campeonato que eles fizeram lá, teve o nome do Sul-Americano, mas já foi com plataforma, de sandá, tudo e tal. E aí eu comecei a participar dessa competição e eu não entendia como é que funcionava. Porque, pô, soco pra cara, chute, queda, não sei o quê. Que eu falei assim, caramba, né? Era meio que um instinto. Pra gente era que nem briga, porque o cara falava assim, ó, treina Cati, treina Taolu e vai lutar. Entendeu? Os professores não sabiam lutar. E aí eu precisava aprender aquilo lá e queria lutar, né? Tinha um instinto, queria lutar. E aí o que começou a acontecer? Começou que, tipo, como eu não tinha conhecimento dentro da escola, eu comecei a ver a regra mais ou menos que era da luta e tentar buscar em outras vertentes, né? Outras modalidades. E aí eu fui disputei esse campeonato, depois disputei um outro lá na Cava do Bosque, em Ribeirão, que eu ganhei. Esse primeiro sul-americano eu perdi, inclusive para um cara lá de Brasília. Os caras já lutavam, o Wushu, né? Ela já lutava na regra já adaptado, mas eu até fiz uma luta razoável com o cara. Só que o cara já era bem experiente, o cara já tinha disputado brasileiro, já tinha disputado tudo oficialmente, assim. E eu não, nunca tinha lutado oficialmente sandá na luta. Aí eu fiquei me adaptar, teve um outro campeonato, aí eu já estava meio que me adaptado com a regra, me adaptando com a regra. Aí eu lutei com o Fuji. Em 2000, isso aí foi o Campeonato Paulista. Foi quando eu conheci o Fuji, o Nereu, os pessoal. Isso mais ou menos em 2000 e... Cara, foi... 98. O Fuji tinha acabado de ser campeão mundial. Então foi 97, eu acho que foi. Paulista de 97. Aí eu lutei, o Nereu tava lá, eu não conheci o Nereu, mas acabei conhecendo lá, o Durbano tava lá, tinha várias pessoas Paulista lá. De 97 foi Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. A gente se conheceu lá então também. Entendeu? Eu disputei também lá. Você disputou lá? Foi. Aí lá foi o primeiro campeonato paulista meu. E eu já tinha lutado um campeonato na Cava internacional. O meu também foi. Campeonato internacional na Cava. Luta, né? De luta. Aí tinha feito 3 lutas. Peguei um argentino e 2 caras daqui de Americana e outro daqui da região de Campinas e tal. E aí, tipo, eu já tava meio que adaptando na regra, mas não sabia lutar. Era sandal. Era sandal já. Foi coxu. Mas eu não sabia a regra direito, tava aquela coisa, né? Aquela mudança, ninguém sabia muito bem. Eu não sabia como que é. Aí eu fui lutar, eu lutei, primeira luta eu caí com o Fuji. Caí nessa luta nesse Campeonato Paulista. E aí eu fiz uma luta boa com o Fuji, né? E o Nereu tava assistindo lá, não sei o quê. E aí nesse campeonato, o Nereu, depois o Nereu foi conversar comigo e eu não tinha classificado pro brasileiro. Aí ele chamou eu pra ir pro brasileiro. Olha só. Ele queria que eu fosse pro brasileiro. Não, ó, você vai disputar o brasileiro. Mas eu não classifiquei. Eu falei, não, mas você vai lutar. Eu tô falando que você vai lutar o brasileiro. Eu coloco você pra ser classificado. E aí depois desse evento, o que aconteceu? Eu teve um campeonato. O brasileiro foi do Rio de Janeiro? Então, calma, aí o que aconteceu? Teve um campeonato brasileiro, só que eu não fui pro brasileiro porque o pessoal ia disputar um mundial na Itália. Tá. E aí o Fuji não ia pro mundial pro negócio de vestibular, esse tipo de coisa. Mesma época que a minha. Tava pensando também. Aí o Nereu abriu a vaga para quem quisesse ir. Pra quem quiser, assim, pras escolas, né? E aí, na época, eu tava no negócio lá do Gola, né? E o Gola queria colocar a gente pra lutar, pra mostrar a cara. Só que eu não sabia nível de mundial, não sabia como é que funcionava. E aí ele colocou a gente pra lutar. E eu também não sabia o nível e tal. E aí foi o André de Assis, foi o meu irmão, o meu irmão foi pra fazer Taolu, né? Forma. E o André foi pra fazer luta, André de Brasília. E aí eu fui pro Campeonato Mundial, aí no Campeonato Mundial que eu vi como que foi o esporte mesmo, como que era o esporte realmente, entendeu? Eu vi lá mais de 100 países filiados, os caras lutando, não sei o que, tá? E lá eu lutei com o Kun Lee. Você lutou com o Kun Lee? Caraca, primeira luta. Eu não sabia. Tinha 18 anos que eu lutei com o Kun Lee. Que é 18 para 19 anos eu lutei com o Lee em 97. Era uma monstruosidade nessa época. Na época ele já era terceiro do mundo, já era campeão mundial de kickbox, full contact, era famoso. Complicado que ele tava lá. Ele já tinha os seus 27 anos, 26, 17 anos, eu tava com 18 para 19. E aí eu caiu no sorteio da luta lá, tinha 49 pessoas na minha chave no primeiro mundial.
E primeiro eu ia lutar com um bielorrusso, aí depois no sorteio lá caiu eu com o Kun Lee na primeira luta. Enfim, não tinha experiência, não sabia como funcionava e tal, pô, perdi pra ele, perdi nos pontos lá pra ele, pro Kun Lee. Só que aí, o que você sentiu da luta na época? cara, eu senti assim, ó, quando eu fui... Primeiro que a comissão, os treinadores lá, não sabia como que ia ser a luta. Eu não sabia nem que eu ia lutar com o Kun Lee até subir pra lutar com o Lee. Né? Aquela coisa improvisada. Foi improvisado no Brasil. Pô, você tá aloprando demais aqui. Eu bati no negócio aqui. Agora eu não sei voltar, vai ficar o lobo no meio. Não, mas e aí? Aí, na hora, quando esse cara sabendo que eu ia lutar com o Lee, esse cara nervoso. O Thomas tava lá também, ficou nervoso. Thomas falou, você vai lutar com ele? Não sei o que, ficou assustado. E aí, eu não sabia, eu só sabia que era um cara dos Estados Unidos, que era terceiro do mundo, forte. Na minha cabeça, que não, eu falo até hoje, na minha cabeça eu tinha lutado com o Fuji, achava que o Fuji já era campeão mundial da IWF, mas não era de Koshun, né? E aí, mas isso aí deu uma fortalecida. Eu falei assim, não, acho que dá pra tentar fazer alguma coisa. Inocência minha, né? Aí eu fui, mas eu fui, tipo, eu sempre fui meio esperto quando eu ia lutar, assim, no instinto, assim. Certo. E aí eu subi pra lutar com ele, porra, ele me acertou praticamente quase todo o repertório dele, menos a tesoura. Entendi, cara. Ele me deu chute na ele me deu chute na cabeça. Anos, muito novinho, né? Ele me deu chute na cabeça, eu caí, tomei down, mas já levantei, mas não abriram contagem. Tomei uma escora que envergou jogou eu pra fora da área. Tomei queda pra caramba, uns 4, 5, 6 quedas mais ou menos. No segundo round que eu consegui acertar uns golpes nele, que ele veio fazendo as mesmas técnicas, eu consegui pegar um ou outro golpe, mas a vantagem foi muita diferença, assim, que ele ganhou de mim, né? E é muito forte. Mas você achou que ele tava sentando a verba ou tava... Não, eu queria nocautear eu. Queria arrancar a cabeça fora. Porra, me deu chute na cabeça, pegou um chute na cabeça que eu caí. É que não vai mostrar aqui, mas pra você ter uma noção que eu tomei o chute na cabeça, eu caí pranchado de frente, não foi de lado. Nossa. Tirei os dois pés do chão e caí assim, ó. Falei, caramba, porque ele meteu uma sequência. Eu tomei um down do soco e o down do chute. O down do soco foi no comecinho da luta, que ele me deu um chute circular na costela e já veio com a mão junto, entendeu? Aí pegou o soco, eu fui defender o chute, pegou o soco limpo. Aí dá aquele choque, sabe, o flash down, e aí eu acabei caindo pra fora da área do ringue, do Leitai. Aí eu voltei. Aí depois, lutando depois, eu tomei o chute depois, que eu caí pranchado. Você muito forte. Leitai? Isso era Leitai. Mas você já tinha lutado alguma vez? Eu lutei no Brasil, né? No Brasil. Ah, mas em cima do Leitai, não. Em cima, porque na época era no chão. Era no chão, com o tatame. O tatame era de mato ainda, aqueles que abriam, ó, que abria, e arrastavam. Eu não tinha subido no Leitai ainda, não. É isso que eu tô falando, era outro nível, outra coisa. Você sente lá, na hora que você sobe, é esquisito. É estranho. Então, porque você não vê nada, né? Você não tem corda, não tem nada, você não vê nada. De repente você tá aqui, de repente, pum, você cai pra fora. Caiu e tomou ponto aí. Tomou ponto negativo ainda. E aí, depois que eu saí da luta, tinha até uma portuguesada, os caras lá, uns portugueses vieram ver se eu tava inteiro. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu saí inteiro da luta, né? Aquela adrenalina, moleque novo e tal. Aí eu falei assim, pô, eu preciso aprender como é que é esse negócio aí, né? Aí eu chegava mais cedo no ginásio e ficava vendo todas as lutas. E como... Ginásio? Qual ginásio? O ginásio em Roma. Em Roma. Lá em Roma, lá. Eu não lembro o nome do ginásio, mas foi em Roma, né? Na Itália, eu chegava mais cedo. Você pegava o primeiro ônibus e aí eu ficava assistindo todas as lutas. Então, e como que os caras iam aquecer, China, Rússia, todos os países lá, eu ficava vendo aquecimento, entrava no aquecimento, ficava fuçando lá tudo e vendo as lutas, do peso leve ao peso pesado, vendo tudo. Como cada país lutava, fui vendo. E o Nereu tava lá junto nessa? Não tá. O Nereu não tava. Foi quem foi. Por isso que ele abriu, né, a vaga. O Nereu não foi time do Brasil, tipo, oficial, assim. Ele abriu a vaga para alguns atletas, como o Fuji, eu tinha lutado com o Fuji, e eu ia pro brasileiro, ele meio que liberou, não, pode levar o cara, pode levar. Então foi só 2, ele nem deixou muita gente para ir pra lutar. O André já era campeão brasileiro, e eu tinha classificado pro brasileiro. E aí ele falou assim, não, esses 2 podem levar. Aí o Nereu deixou levar, só que o Thomas foi chefe de delegação, e aí foi o Paulo Mendes, na época, lá de Ribeirão Preto, que foi como, tipo, auxiliar técnico, essas coisas. Mas também, não, sabe, não... Aí, tipo, quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, cara... Só que eu tinha visto o esporte, como que era, que aqui não tinha noção, né? A gente treinava tradicional, mas não tinha noção da luta, não tinha noção... Eu, particularmente. E nem os professores meus.
E aí já foi meio que... Eu fui meio que afastando um pouco dos caras lá do estilo tradicional, porque quando eu fui perguntar pro professor lá o que eu treinava para ir pro Mundial, o cara falou assim, não, faz cati. Mas era a mentalidade dele, não funciona, não os dá, caras morre, eles não tinham noção, E aí eu falei, pô, e não sei o que e tal, aí beleza. Quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu preciso ver como é que eu vou fazer isso. Se eu tô vivendo disso, quero viver disso, tô dando aula, tudo, eu preciso, não quero ficar apanhando. E aí eu fui procurar, via a regra mais ou menos, eu fui procurar coisas assim que relacionavam para eu melhorar minhas deficiências, entendeu? Fui desenvolvendo os golpes aí em linha, peguei uma coisa de tradicional ou outra ali que eu consegui adaptar, soco, chute em cima da regra, fiquei treinando em cima da regra. Aí eu tinha na Unesp, tinha um cara que estava fazendo mestrado lá, e o cara era campeão brasileiro de kickbox, tinha lutado boxe já. Antes de você continuar, só uma pergunta. Você foi até Roma. Sim. E não tinha patrocínio? Não tinha. Foi no o que aconteceu foi assim. Eu tive lá em Rio Claro, o dono da academia que eu estava dando aula, ele mexia com eventos, né? E aí ele conseguiu um apoio ele conversou com o dono, na época o dono do Colégio Objetivo, e conseguiu um apoio do Colégio Objetivo para conversar. O cara quis me conhecer, e aí o cara tinha bastante milhas de viagem, entendeu? Tipo, ele tinha parceria com empresa de viagem, não sei o quê, e ele conseguiu pagou a passagem para mim, com seguro, tudo, entendeu? Foi o patrocínio do Colégio Objetivo. E lá eu acho que, se eu não me engano, não pagava, nesse evento aí, não pagou o hotel. Entendeu? Então, tipo assim, a gente só precisou pagar a passagem, mas o translado ficou embutido nas inscrições do evento, entendeu? Entendi. Aí, tipo, foi apoio do Colégio Objetivo. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, né, eu falei assim, não, vou disputar os campeonatos. Mas antes de você chegar lá, como que foi o processo de você chegar até Roma, todo aquele esforço, uma delegação pequena... Ixi, esse é a contagem. Então, aí você chega lá, pega um casca grossíssima, que era o Kunlun na época, Sim. experiente já, aí você toma, que nem você falou, né, esse caldo aí. Sim. Como é que foi o processo de recuperação seu, de falar assim, não, eu vou voltar e vou lutar, não vou parar? Como é que foi? Eu nunca passou pela sua cabeça de falar, não vou parar, não vou mais lutar isso aqui? Então, tipo assim, eu não tinha muita opção, na realidade, né? E quando eu fui, a experiência de ir pra lá foi uma experiência, pra mim, eu nunca tinha viajado de avião na vida. Aí eu peguei, como eu tinha conseguido a passagem, o dono do Colégio Objetivo deu pra mim a passagem por causa das milhas dele lá, eu fui sozinho pra viagem pra Roma. Eu passei pela Alemanha, peguei um outro voo que era mais em conta e fui pela Alemanha. E eu não falava alemão, nem falava inglês, nem nada. E aí, como é que fui sozinho, e eu ia me encontrar com os caras. Fui me encontrar com os caras lá em Roma. Aí eu entrei no coisa, né? No avião, fui, molecão, tudo. Quando chega de madrugada lá em Roma, tem uma situação engraçada. Quando eu cheguei de madrugada lá em Frankfurt, né? Que eu fui fazer o translado, eu peguei coisas e não sabia como que chegar num portão que tinha que ir lá, né, cara? Aí eu fui conversar com a moça lá, com a mulher que fica lá nos portões de informações, né? A mulher falando inglês, um monte de coisa. Assim, eu mostrei pra ela assim, ela falava Gate 1, só entendi isso, né? Eu falei, Gate 1, Gate 1, umas 3, 4 vezes ela apontando pra mim, falei assim, Gate 1, Gate 1, eu falei assim, Gate 1. Aí eu fui procurar o Gate 1, né? O portão número 1, né? Aí fui caçar e tava com fome. Aí eu fui procurar lá um lugar pra comer, cara. Isso era às 4 horas da manhã. Aí eu achei um lugar lá, uma padaria, né? Parei lá perto do portão e fui tentar comprar. Só tinha nota de $100, né? Que o cara tinha dado pra mim também, o cara do Colégio Objetivo. E você fala dentro do aeroporto ou fora? Dentro do aeroporto. Dentro. Aí eu fui com uma fome, né? Aí eu fui tentar comer uma coisa, veio o cardápio olhando tudo em alemão, né? Em alemão. E umas coisas em inglês. Igual o Bruce Lee, né? Aquele filme lá perto de Roma. Eu falei, caramba, o que eu vou comer, né? Não sei o quê. E aí eu olhei pra cara da mulher, né? Aí eu falei pra ela assim, eu olhei assim, falei, o que eu vou pedir, né? Eu falei assim, tem leite? Falei desse jeito, em português, né? Porque eu tava tão aquela coisa, leite. Aí ela falou assim, leite. Eu falei, leite? Eu achei que ela tinha entendido.
Entendeu? E eu nem lembrava que era milk, entendeu? Porque eu fiquei procurando, agora eu não achei. Eu falei assim, leite? Ela falou assim, leite. Eu falei, entendeu? Eu falei, isso, leite. Ela, uma cara assim, não sabia. Aí eu falei, puta, ela não entendeu, cara. Aí eu fiquei procurando assim, achei croissant. Porque croissant era francês, né? Eu falei, esse aqui, croissant. Aí eu achei coffees, porque coffee em alemão é parecido com coffee também, né? E eu falei assim, esse aqui. Aí trouxe pra mim, né? Aí um croissant lá e tinha leite na mesa, eu não sabia, sabe? Você coloca, mas não tem leite. De leite. Tem o leite, colocou junto com o café, eu tomei e tal, comi na hora de pagar. O cara era italiano, paguei não sei o quê. Aí eu fui embora, eu cheguei antes de todo mundo no coisa. Aí quando eu cheguei antes de todo mundo... Antes de todo mundo? Isso. De todo mundo. É complicado. E eu não falava nada, os caras me pegaram no aeroporto, me levaram lá para um hotel, para pesagem já direto, pro negócio de que tava todas as comissão lá, os caras treinando. Cara, era 50 mil línguas, eu não entendia nada. Eu nunca tinha visto tanto zumbizu do meu ouvido assim, né? Era chinês falando, russo, não sei o quê. Eu falei, caramba, velho, onde que eu tô, né? E aí chegou o Thomas, né? Só que o Thomas, você conhece ele, o Thomas não fala muito, cara, com você. Aí ele fica conversando com os outros lá, não fala muito. Então eu já tava querendo falar com brasileiro, falar com português. Aí o Thomas não falava, aí ficou naquela, eu fiquei até o pessoal chegar. E quando o pessoal chegou, deu aquela acalmada aquela adrenalina que espera. Aí falando do Kun Lee, quando eu lutei com o Kun Lee, eu não tinha consciência que era o Kun Lee, entendeu? Fui saber depois que isso aí até foi bom, porque não teve aquele negócio de vou medo, que eu vou lutar com o Lee, não vou enfrentar. Na minha cabeça, eu falei assim, não, vou enfrentar ele, vou tentar ganhar do cara, não teve jeito mesmo. Aí, quando eu voltei assim, eu botei na minha cabeça que como eu não tinha muita opção, que eu falei assim, tô vivendo disso, vou trabalhar nisso. Aí eu falei assim, ou eu paro, que nem você falou, ou eu paro, ou eu vou ter que aprender isso aqui, pô. Entendeu? Aprender isso aqui. Aí... Porque assim, né? Normalmente o que a gente escuta de lutador, sim, e isso me deixa meio, né? Assim, eu sempre falei, quando estava nos campeonatos, sempre escutava a gente falando assim, o que eu vim fazer aqui? E eu pensava sempre o contrário, eu falava, mas eu quero estar aqui. Sim. É aqui que eu vou melhorar, entendeu? Sim. Por isso eu tô te perguntando. E aí, normalmente, quando você apanha, aí você fala, agora eu quero melhorar mais. Sim. Só que tem gente que apanha, né? Já desiste. E já isso não é pra mim, não quero mais saber. Sim. Então, como é que você superou isso? Porque passa às vezes na cabeça de achar, isso não é pra mim, quando chegou lá no Mundial e eu teve essa sensação de o mundo inteiro, nesse Mundial foi um divisor de água pra gente, pra mim, pro meu irmão, pro André, porque o André também tomou nocaute, o meu irmão também, ele achava que ele ia chegar lá fazer wushu, não sei o que, viu os caras pulando 3 metros de altura. Então, tipo assim, foi um choque de realidade. E a gente dava risada sozinho de nós mesmo, da desgraça nossa, entendeu? Que tava lá, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Seu irmão não foi competir em luta, ele foi competir em wushu? Foi wushu, Tá. E a gente ficava dando risada de nós mesmo, a gente falava, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Porque a gente não tinha nível pra estar num campeonato daquele, tá entendendo? Os caras atacaram a gente pra guerra lá, e pô, vocês se viram aí. E literalmente na guerra. E aí eu vendo países de tudo canto, toda hora passava na cabeça, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E eu nem campeão brasileiro era. Pois é. Então eu falei assim, porra, tô no campeonato mundial, mas o nível dos caras é absurdo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer? É um negócio de questão de sobrevivência só. Claro. Entendeu? Só que aí depois que eu lutei, que eu falei pra você, eu preciso aprender essa porra. Eu preciso aprender isso. Desculpa, Não, sempre. Aí eu falei assim, que eu fui ficar fazendo lá, estudando. Fiquei lá, anotei o que os caras faziam, treino, anotava todos os negócios e tal. Eu fui com um caderninho mesmo. E aí, tipo, quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, cara, não tem outra opção. Eu tô já nisso aqui, não sei quantos anos, desde moleque, e eu tenho que melhorar pra eu conseguir fazer alguma coisa aqui. Aí foi quando eu comecei a mudar os treinos. Eu mudei totalmente o meu treino, aquele negócio de ficar fazendo 50 mil kati, aquelas coisas, eu parei de fazer, comecei a pegar só as técnicas lá que eu achava funcional. E aí eu precisava de um cara para fazer sparring, para treinar. Aí foi quando eu fui na Unesp lá, em Rio Claro lá, tinha um cara que tava fazendo mestrado, e o cara já era campeão de boxe, kickbox, e ele foi seleção juvenil de judô.
Certo. Seleção Nacional de Jiu-Jitsu. E eu treinava jiu-jitsu também. O cara já era um MMA naquela época. Entendi. Já treinava todas as modalidades naquela época. Uhum. E o cara era pesado, era grande. E a gente, que era grande, não tem cara grande pra você treinar. Não tem cara grande. Eu treinava com os alunos. Com os alunos que era tradicional ainda, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei a lutar com o Koshu também. Eu lutei o Koshu que o cara num tablado de madeira e o cara podia bater no chão ainda. Dava soco no chão ainda. É isso mesmo, era coisa louca. Doideira, Doideira de Taiwan, esse cara doido. Aí eu conversei com esse cara, falei assim, pô, eu ia disputar o Brasil, tinha ganhado o Paulista, falei assim, ó, disputar o Brasileiro, que foi em Taubaté em 98. Aí eu falei com ele assim, falei assim, cara, você não quer fazer sparring, eu preciso de uns caras pra fazer sparring e tal. Acho que o cara sentiu como se fosse desafio, né? Com certeza, né? Você fala falei assim, não, vamos treinar junto, tal, não sei o que, tal, vou lutar tal campeonato, não sei o que, isso, aquilo. Aí o cara, não, vamos. O cara já tinha as luvas de boxe, tal, não sei o que, fomos treinar junto. Cara, fui treinar com o cara, tomei umas 20 quedas, não, de ponceoi de cabeça. Todo tipo de queda, tomei do cara. Mas troquei bem com ele em pé. Dei umas porradas nele, tinha esperando. Peguei umas coisas ali e tal, defendi uma queda ou outra, mas o nível dele de judô era muito alto. E aí eu fui treinando com ele, entendeu? Aí eu fui pegando algumas coisas com ele, mas eu usava ele mais pra fazer sparring, e ele de vez em quando dava uns toques pra mim. E aí eu fui treinando umas técnicas de Shoai Jiao, que eu vi no Mundial, que os caras faziam, e umas técnicas de judô também, tipo queda de quadril, e eu fazia repetição com os meus alunos. Então eu ficava fazendo repetição só tipo Chikome, né, no judô. Mas só repetição da queda, porque não tinha tatame na academia. Eu não tinha, só tinha o cimento pra gente treinar. Então eu só fazia. Isso aí é horroroso, né? Eu só fazia as entradas de queda, a entrada de uma perna, entrada de duas pernas, queda de quadril, queda de um braço. Uhum. Só as variações, eu escolhi umas 6, 7 quedas mais ou menos. E treinava ela todo dia e treinava soco e chute pra caramba. Entendeu? E aí treinava com meus alunos e com esse cara eu fazia sparring de vez em quando. E eu fui pro brasileiro, primeiro brasileiro que eu disputei. 98 foi em Taubaté, aí foi as minhas melhores lutas, tipo assim, do campeonato. Os caras falaram que foi as melhores lutas do campeonato. Que eu lutei com os caras lá da Paraíba, outro de Pernambuco e um cara do Rio de Janeiro no final. O Fuji estava lá assistindo, inclusive. E aí eu dei queda no cara, derrubei, dei um looping no cara também, entrei numa perna, o cara defendeu, fiz a queda que o Fuji fazia. Sim. Sabe aquela que o Fuji fazia? O Fuji deu essa, tipo um suplê dele, assim, um looping, né, 360. Ele fez em mim essa queda, o Fuji, né? Ele me deu essa queda. Aprendi com ele. Aí eu entrei embaixo assim, ele levantou, eu joguei o cara também, deu um nocaute no cara. Depois eu dei tipo um Iponcioi no cara também, num outro cara lá também, deu um nocaute no cara. E eu acho que foi na final, semifinal, eu dei uma giratória no cara, também deu. Eu sei que foi uns 2 nocautes a luta e uma por ponta, coisa assim. A final foi por nocaute também. Aí foi as melhores lutas. Eu falei assim, pô, tô no caminho certo. Só que aí eu já comecei a me afastar dos caras lá do coisa. Aí começou a dar um atrito lá em Ribeirão, lá na academia lá. Eu decidi sair, né? Certo. Já era campeão brasileiro e comecei a fazer meu caminho, entendeu? Seguir meu caminho nesse sentido, né? Nessa linha aí. E como você chegou até o jiu-jitsu? Foi através desse... Isso, aí com esse cara, treinando com esse cara, que aí foi falar do jiu-jitsu, né? Ele era faixa roxa de jiu-jitsu. E ele falava pra eu treinar. Professor, treina. Fala que ele é? Cara, ele treinou... Ele era lá do Mato Grosso. Começou treinando no Mato Grosso. Só como ele fazia negócio de universidade, ele é professor doutor lá na Universidade Federal do Mato Grosso. Ah, tá. Entendeu? Que chama Carlos Fetti, ele. E aí, como ele treinava em vários lugares assim, ele começou no Mato Grosso, aí depois foi pro Rio de Janeiro uma época, e ele entrou para a Aliança. Primeira academia. Fábio Gurgel. Eles treinavam com a Aliança. E aí ele falou pra mim, cara, começa a treinar jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu vai te dar uma base também pra você não cair por baixo, por causa da regra. E aí no jiu-jitsu já tem técnica de queda também, vai te ajudar bastante. Uhum. Se puder também treinar judô, treina um pouco de judô. E os caras lá em Rio Claro, é tradição no judô lá, né? Os caras bons, foram seleção brasileira, tem uns caras lá. E eu comecei a treinar judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu, mais o jiu-jitsu ali de vez em quando, 1, 2 vezes por semana, treinava judô, aprendendo as quedas, as técnicas, tudo. E aí eu fui competindo, na época era Aliança.
fui competindo no judô, comecei competindo faixa branca. Nessa época tinha os atritos, inclusive, que teve com o pessoal do Kung Fu lá, porque eles descobriram que eu estava treinando jiu-jitsu. E começou aquele negócio de criotagem. Ele falou assim, você não pode treinar outras modalidades de luta. Você não pode treinar outras modalidades de luta, não sei o que, isso, aquilo. Não pode treinar isso, aquilo, outro. Aí, como eu queria evoluir, porque eu não gosto de apanhar. Então eu não quero entrar numa competição para ficar apanhando. Eu perguntei pro cara como que treina. O cara falou, isso, eu sei que não funciona. Sabe, os caras nem, na realidade, os caras lá, eles não treinaram afinco o Kung Fu mesmo, né? Então eles não sabem nem como funciona o Kati, para que serve os Taolu, essas coisas. Então ficava complicado, entendeu? Eu falei assim, eu queria evoluir, eu falei assim, eu vou treinar isso aqui também. Então fiz um caminho meio inverso, né? Eu fui resgatando a arte marcial chinesa em outras modalidades. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, competir, fui campeão na Azul, aquele torneio absoluto. A Aliança fazia um torneio nacional Aliança. Que reunia todas as alianças do Brasil. E aí eu fui campeão na faixa azul, peso e absoluto. Isso é mais ou menos quando? 2001, 2002, mais tarde? Não, antes. Antes, porque, vamos pôr, 2002 foi o Campeonato Brasileiro. Certo. Lá em Brasília. Então, vamos pôr que foi na faixa de 99, que eu comecei a treinar judô e jiu-jitsu, né? Porque foi depois do Brasileiro. Aí, vamos pôr que foi 2000, 2001, mais ou menos isso aí, 2000. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Porque eu queria lutar MMA, eu queria ser profissional. Eu já tinha lutado o Campeonato Brasileiro, mas a ideia minha era, eu quero viver da luta. Aí tinha uns caras saindo na revista, luta profissional. Aí eu queria ser profissional. Aí o que eu fiz? Eu ganhei esse campeonato de jiu-jitsu, eu trocando ideia com os caras da Aliança, peguei uma carona e fui pro Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá no Rio de Janeiro, treinei no Comprido, treinei com o Ricardinho Vieira, todos os caras da Aliança. E aí os caras me levaram, eu conversando com os caras, eu queria, a princípio, treinar no Brasil Top Team. Aí os caras me levaram pra treinar com o Traven, Roberto Traven, sabe quem que é? Foi campeão do ADCC. Tá. Que era da Aliança também. Aí eu fui fazer um treino com o Traven, fui sem kimono, que os caras estavam treinando pra ADCC ainda. Certo. Aí treinei com o cara, os caras gostaram do meu treino, o Traven gostou, aí o Traven ligou pro Beto Leitão. Tá. Que era na época do Marco Ruas. Exatamente. Os caras queriam que eu fosse treinar com o Ruas lá, com o Pedro Riso. Chegou aí? Treinei com eles. Olha isso. Aí, o que foi? Na época eu tava na Nova União, lá eles estavam juntos, Nova União, Dedé, tudo. E aí o Traven ligou pros caras e falou assim, tem um moleque assim, peso tal, o cara é grande, e o moleque, é faixa azul de jiu-jitsu, mas o moleque é bom, é duro. Mas ele é da trocação, sabe? De luta em pé. E ele tá querendo treinar MMA, não sei o quê. Eu queria apresentar ele pra vocês aí. Ele ligou, cara. Me deu uma camiseta do ADCC ainda. Nossa, e aí? Pô, me deu uma moral. Aí eu cheguei lá pra treinar com... Foi até engraçado. Eu cheguei lá pra treinar com os caras. Os caras não deixaram eu treinar de cara, né? Me apresentei lá com o Beto Leitão. Vi o treino do Pedro Riso. Tava o Babalu, Shimu... Todos os caras das antigas. O Marco Ruas já tinha despontado no Vale Tudo lá dos Estados Unidos. Ele tinha ganho, né? E o Pedro Riso veio depois dele. Nessa época, o Pedro Riso tava para disputar o cinturão com o Rani Cultura. Acompanhei o treino dele. Isso. Você acompanhou o treino dele? Acompanhei o treino dele. Cara, que fantástico. Fiquei uma semana lá acompanhando o treino dele. E aí, eu cheguei lá para treinar. O Beto Leitão falou, você tem que vir à noite aí que você vai treinar com o baixinho. E aí eu falei assim, ele vai treinar com o baixinho, ele vai dar uma olhada no seu nível aí, né? Aí eu falei, beleza. Eu fui treinar à noite e falei assim, o cara vai puxar uma manopla, vai fazer um negócio todo, não sei o que, assim e tal, né? E aí eu falei, caramba, né, não sei o que tal. Dei uma descansada boa, dei aquela coisa assim, comi bem, fiquei descansando a tarde inteira pra treinar à noite. Aí cheguei pra treinar, aí o cara chega assim pra começar o treino, faz assim, ó. Cumprimenta assim, fala assim, caramba, que Muay Thai é esse, né? Aí ele falou assim, vai fazer o treino e tal. Aí começou a fazer o treino, flexão, corrida e flexão. Falei, porra, que cara fazer? Eu vim aqui pra chutar, lutar. Aí o cara fez um circuito lá com todo mundo, viu eu dando chute, viu eu dando soco com a galera. Aí bateu nas minhas costas e falou assim, beleza, você tem um bom nível aí, não sei o que tal, você pode vir amanhã cedo treinar. Falei com o Beto Leitão já, você pode vir amanhã cedo pra treinar aí. O cara foi só pra dar uma canseira em mim pra dar uma maciada. Maciada pra assim, depois fazer o churrasco, entendi. Eita, mas aí eu falei assim, beleza. Aí eu fui no outro dia, fui treinar de manhã. Já tava cansado, né? Que eu cheguei e treinei com
Ricardinho na favela, do Tererê lá. No projeto social Tererê. Aí eu treinei com o Comprido, lá na Aliança do Rio de Janeiro. Aí os caras mandaram por trave. Eu fiz... em 2 dias eu tinha feito 4 treinos de jiu-jitsu já, de forte, de alto nível, que eu não tava no nível, né? Só com faixa preta, cara campeão mundial, tudo isso aqui, treinei com os caras. Aí fui treinar no outro dia com o Beto Leitão, e foi um treino de sparring. E aí eu treinei com um moleque chamado Beição, o cara foi até do UFC já. Na época não era, assim, tava lutando meca, tudo, tava o Shimu, o Babalu, esse cara. Eu fiz com o Shimu e fiz com esse moleque. E aí eu fui treinar, né? O cara falou assim: ó, você tem caneleira? Eu falei assim: não tenho. Então você não vai poder chutar. Eu falei assim: opa, pera aí. Empresta uma caneleira. Vai tirar metade das... Empresta a caneleira pra mim aí. Eu peguei a caneleira e os caras fizeram sem luva. Naquela época eles treinavam sem luva de MMA, né? E tinha um pouco de toque, assim, sabe? Falou assim: ó, vai treinar sem luva, tal, não sei o quê, mas tá de boa. Só que é um cara de fora, sparring, tá querendo lutar MMA, é um negócio meio... e aí? Só que aí eu fui treinar com os caras, com o Beição, fui movimentando, ele veio pra chutar minha coxa direto. Ele meteu uma antecipada no cara. Meti uma antecipada, derrubei o cara, fiquei por cima, não sei o que, ele tentou dar uma guilhotina, eu defendi, fiquei em pé. Aí ele me deu mais uns 2 chutes, eu derrubei ele e tal, a gente treinou, ficou em pé ali, movimentou e tal, pum, beleza, mas foi bom o treino, foi bom o sparring. Aí me colocaram com o Rodrigo Ruas pra fazer um sem kimono lá depois, lá um submission, que eu fiz grade, depois colocaram o Cacareco. O Cacareco finalizou 2 vezes no calcanhar. Mas eu consegui dar uma queda no Cacareco. Opa. Eu dei uma queda nele, aí no que eu dei a queda, ele já começou a se embolar e pegou meu calcanhar. E o cara já era pica, já era sinistro já, né? E aí os caras gostaram do treino, eu fiquei treinando a semana inteira com eles, né? Treinei, aí eu acompanhei o treino do Pedro Riso, vi o sparring dele, lá os treinos que ele tava fazendo, peguei outro treino, depois peguei o treino de luta olímpica com o Beto Leitão, peguei o treino de boxe, peguei todos os treinos na semana. E isso você tava onde mesmo? No Rio. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você saiu de Leme. Saí de Leme, fui lutar o absoluto, o peso de absoluto lá em São Paulo, na Aliança, ganhei. Aí eu já liguei de lá, já fui. Já emendou. Já fui pro Rio de Janeiro, fiz toda essa bateria aí, entendeu? E fiz toda essa bateria e fiquei a semana treinando. Eu fiquei todo quebrado, tá ligado? Dolorido assim. Foi chegando no final de semana, tava todo quebrado. Só que aí não tinha a estrutura que tem hoje de Vale Tudo, de MMA, né? Porque era Vale Tudo, os caras não tinham. Aí não dava pra eu ficar lá no Rio, tal, não sei o quê, pra conseguir serviço, pra desenrolar lá. Eu acabei voltando. Quando eu voltei, o Nereu chamou, queria conversar comigo, entendeu? Quando eu voltei pra São Paulo, né? Ele quis trocar uma ideia comigo. E aí, como é que foi o conteúdo da conversa? Ele queria montar... O Fuji, foi 2001 isso aí. O Fuji tinha acabado de ser campeão mundial, né? E aí eles queriam montar... Eles estavam com um projeto, o Nereu estava querendo montar um projeto de seleção nacional de Sandá. Para montar um time nacional. A gente já tinha feito alguns treinos com o Nereu, mas eram aqueles treinos que reunia ali em Limeira, que aí foi o Fuji, foi uma galera. Quando os caras estavam para ir pro Mundial. Entendi. Entendeu? Isso foi final de 2001 que a gente teve essa conversa, começo de 2002 mais ou menos. E aí ele tava com o projeto já para tipo 2003 em Macau, a galera já ir mais forte do que foi em 2001. Certo. E ele já tava preparando o pessoal, já tava querendo chamar o pessoal. Aí ele veio e falou assim: ó, a gente quer trabalhar você, quer trabalhar não sei quem, tal, vamos trabalhar juntos, não sei o quê. Aí eu falei para ele do negócio do MMA profissional. Aí eu falei como que eu poderia ter um sustento. Aí eu acabei meio que ficando aqui por causa dos treinos com o Nereu, entendeu? A seleção brasileira, tudo, fiquei treinando ali. Mas ele abriu caminho pra mim, né? Pra treinar junto com a galera. E quando que foi que você teve aquele... Um pouquinho mais pra frente só, né? Não, foi um pouco mais pra frente, sim. Que você teve aquele problema no acidente, pescoço, né? É. Mas antes de chegar lá, esse processo seu de sair do Kung Fu de Leme, sim, passar por todo esse processo de transformações aqui, sim, como que você lidava com a questão da ansiedade? Porque era uma coisa que devia estar pesado pra você, né? Pô, ter que se provar o tempo todo pra galera lá, a galera de outra arte marcial, entende? Em outra cidade, aí depois você vê que não dá pra ficar no Rio de Janeiro, tem que voltar pra cá, passa em São Paulo pra falar com o Nereu, mas é um processo ansioso, né? Como é que você fazia pra controlar isso aí?
A arte marcial te ajudou? Ajudou muito. Eu, tipo assim, como eu treinava desde moleque. E eu tinha o que... Vou até filosofar um pouco aqui com você. Vamos lá. Nietzsche fala que quando você tem um porquê, né? Você faz como, é isso, né? É mais ou menos isso. Tem uma frase assim, que quando você tem um porquê viver, você consegue encarar as coisas com mais garra, mais... É algo por aí. E isso aí tinha na minha cabeça. Minha cabeça tinha um propósito. Eu queria ser bom de luta, queria ser campeão e queria viver da luta. Certo. Você tá entendendo? Então, qualquer outro obstáculo que tinha no caminho, eu pensava só em superar ele. Independente de ansiedade, independente de nervosismo, eu não encarava... Tinha nervoso, tinha isso, mas eu encarava, eu enfrentava. Por exemplo, você vai pro Mundial, a gente tava cagando, não tô zoando, a gente no Mundial que a gente tava cagando de medo no Mundial. Porque você vê uma chave, você tem 18, 19 anos, você vai lutar aqui no Brasil, os caras, tipo, 3, 4 caras na chave, 5 caras às vezes, entendeu? Os campeonatos mais cheios tinha 15, sabe, 20 pessoas, 15, dependendo do peso, assim. Então, você chega no Campeonato Mundial, tem 49 caras, tudo campeão de cada país, na sua chave. Você fala assim, caramba, vou ter que lutar com tudo isso aqui. Entendeu? E aí, nego, terceiro... Então, isso aí já dava um medo. Você via os caras lutando, você via um nego caindo apagado. Aí você via o outro caindo apagado, você via o outro saindo de maca. Você via... Falei assim, caraca, velho. Aí chega a pouco, é nós, entendeu? É a guerra. Você tá entendendo? Então foi um negócio de instinto de sobrevivência. Então, esse negócio, eu procurava não pensar muito. Entendi. Eu simplesmente ia, você tá entendendo? Com medo, sem medo. E quando eu fui lutar, eu sentia apreensivo, ficava ansioso, às vezes, na semana, um dia antes, um pouco antes, sim, mas na hora que tava aquecendo ali para entrar, eu tava tranquilo. Na minha cabeça eu só organizava isso, entendeu? Pode falar. E aí que o treino, as coisas, assim, por eu treinar outras modalidades também. E se, por exemplo, se você sabe isso, porque você treina uma modalidade, você é faixa preta nenhuma, mas você vai começar outra, você é branca. E aí os caras que vai treinar com você, os caras querem te amassar. E aí você tem que lidar com essa emoção você tem que ser mais humilde, baixa a cabeça, que você vai tomar amasso mesmo. Vai mesmo. E aí até você aprender e você virar isso. E isso aí dá um nervosismo e um negócio de vergonha também. Dá bastante vergonha. Então, isso aí no treinamento já ia me ajudando a lidar com esse nervoso, senão nem ia treinar. Então, tipo, o fato de eu enfrentar outras dificuldades no dia a dia, no treino, sabe, do cotidiano mesmo, fortalecia para quando eu chegasse na competição, porque eu tava focado naquilo lá. Eu treinar lá com o pessoal do Marco Ruas lá, com os caras também, era o mesmo processo. Como eu já ia fazendo isso já na academia, treinava às vezes outras modalidades, e eu já tinha na minha cabeça que eu queria seguir esse caminho, eu só enfrentava. Eu não ficava pensando muita coisa no que eu... porque o cara é bom pra caramba, o cara não sei o quê. Eu simplesmente enfrentava. Quando eu subia pra lutar, eu tinha na minha... Depois eu desenvolvi mais isso, esse negócio na minha cabeça. Eu não vejo um rosto quando a pessoa vai lutar, quando eu vou lutar com os caras, fazer spa. Eu não via rosto. Eu via o que os caras faziam, só isso. Entendi. Então, tipo assim, não importa quem que tava lá, depois eu desenvolvi mais isso aí. Eu vou lutar com o fulano lá, não sei, campeão, não sei das quantas. Eu não ficava vendo que o cara era campeão, que era isso, que aquilo. Eu não via rosto. O Anderson Silva na frente, Minotauro. Se eu visse isso, eu não tava, Paralisa, né? Paralisa não vai. E eu via só um rosto fechado, sem rosto, pessoa sem rosto, e eu lutava com os golpes que ele fazia. O que ele fazia pra mim, eu respondia. E aí, como eu treinava a repetição dos golpes, a defesa do chute contra golpe, defesa contra golpe de chute, minha combinação, finta, eu fazia em cima disso. Se o cara me chutasse, me desse a oportunidade, eu derrubava. Se eu entrasse em queda, ele defendia, eu fazia isso também, entendeu? Certo, E foi mais ou menos o processo. E como que foi esse processo de você ver? O Kung Fu lá de Leme, que era uma coisa mais criada, aí você vai para Roma tem sistematização boxe, taekwondo, judô, soijao, tudo misturado com uma coisa que lembra o full contact com queda. E aí você vê os treinamentos todos específicos, você volta pro Brasil, só tem o Nereu puxando isso, aí você vai lá e se coloca junto com o pessoal do MMA, que hoje MMA na época era Vale Tudo. O Ruas era o cara mais adiantado nisso, e o outro lado tinha a família Grace e a galera que derivou, com o Fábio Gugel e etc.
Como é que você se adaptou dentro de tudo isso? Porque são coisas bem distintas, né? Um jogo bem diferente acontecendo, né? Meio que inconsciente, por instinto, até porque eu fui pro Mundial. Por exemplo, eu vi os caras da Rússia metendo técnica de wrestling, de sambo lá. Só que eles faziam também o kickboxing lá, faziam umas coisas. E os chineses fazendo o sandá, aquele clássico mesmo, tal. E aí você pegava o pessoal da Coreia com taekwondo, muito já com coisa, e os caras do kickbox europeu ali, forte pra caramba, Savate, e uns caras ali do Cazaquistão com kickbox, com boxe muito bom e misturado com queda. E eu meio que instintivamente falei assim, pô, eu tenho que ver o que é a regra e vou me adaptando em cima da regra. Entendeu? Então eu fui... brasileiro. Eu fui puxando elementos de outra luta, mais ou menos como que o Marco Ruas fez com o MMA, com o Vale Tudo. Eu comecei meio que fazer isso aí também. Pegar elementos do boxe, pegar elementos do Kung Fu, tem bastante material. Eu pegava as técnicas de soco e chute de Kung Fu, mas pegava treinamento de boxe, pegava treinamento de judô, entendeu? E ia misturando até eu ter contato realmente com o sandá que, por exemplo, o Nereu teve, você tá entendendo? Certo. E eu vi como que os caras treinavam lá, fazendo um alvo, fazendo isso, fazendo aquilo lá no Campeonato Mundial. Eu procurei adaptar uma coisa ou outra também, trabalho com saco pancada, esse tipo de coisa. Então, eu, meio que instintivamente eu fui pegando elementos da luta. Você foi um autodidata nesse processo. Nesse processo eu fui até... Um pouco daqui, um pouco dali, mas parece igual ao Bruce Lee. Você não é o Bruce Lee, mas você é o meio Bruce Lee de Kundô da vida, vai misturando coisas, coloca... Eu fui adaptando, porque assim, eram as armas que eu tinha na época, porque eu não tinha acesso ao Nereu. Eu só fui ter acesso ao Nereu depois que eu fui campeão brasileiro. Entendeu? O Nereu, eles via eu assim, o pessoal do Shaolin Norte via eu como se fosse o inimigo mor, o concorrente máximo da galera, porque eu batia de frente com os caras. Eu lutava direto com os alunos do Nereu, entendeu? Então o Nereu não queria que, por exemplo, vou lá, o moleque treina aqui, ganha dos meus alunos, aí, então ele tinha um negócio daquela coisa, os caras não gostavam muito de mim. E aí que eu fui ganhando espaço, entendeu? Aí eu saí de Leme, nesse negócio, o treino de jiu-jitsu foi muito bom pra mim, porque o jiu-jitsu abre muito a mente do cara, você tá entendendo? Abre demais, assim. E aí, depois que eu fui a faixa azul da Aliança, eu fui pro Rio de Janeiro, abriu mais minha cabeça ainda. Porque lá o Beto Leitão fazia treino de wrestling, aí tinha outras coisas, falei assim, pô, dá pra eu fui fazendo mais ou menos o mesmo molde, tipo igual o Marco Ruas fez, assim, mas usando no sandá. E aí, quando eu voltei, aí eu comecei a treinar, aí eu mudei de equipe, fui treinar com o Ramon Lemos. Certo. Que o fenômeno do treinador de jiu-jitsu aí, formou os irmãos Mendes, tudo tal, criador da Atos Jiu-Jitsu. E o Ramon, ele tinha essa mentalidade de misturar treinamentos também. Porque ele veio da luta olímpica, ele desde criança fez luta olímpica, o pai dele, ele treinava jiu-jitsu. Desde criança, o pai dele ensinava ele, mas ele colocava ele na luta olímpica também. E a gente trocava muito figurinha de treino. Certo. E aí eu adaptava treino que ele passava no jiu-jitsu, entendeu? E adaptava pro sandá também. Pro sandá. Entendeu? Isso aí fez com que eu evoluísse muito, treinamento específico. Aí eu comecei a treinar boxe com uns caras muito bons, que hoje um dos técnicos é da seleção brasileira, em Rio Claro mesmo, que eu queria treinar boxe. Pra competir no boxe, tipo, fui em São Paulo, lutei a Forja dos Campeões, competi em alto nível, cheguei Você lutou na Forja? Fui, ganhei 3-0 na Forja, e trabalhei com um profissional de boxe também, tudo. Você tinha que idade, mais ou menos, Já tinha, essa época foi depois que eu me machuquei. Ah, é? Foi depois? Já foi depois. Em 2001, quando eu conversei com o Nereu, aí foi aquele processo da gente treinar bastante junto, 2001, 2002, e aí teve o campeonato brasileiro, que foi o mais difícil, que eu acho, porque juntou o Koshu e o Wushu, né? Na época. Deu, acho que uns 20 caras na chave. Juntou os campeões e tal, não sei o que. Deu muita gente nesse campeonato em Brasília. E aí eu fiz 4 lutas lá pra ser campeão. E aí já estava na seleção e ia disputar para Macau. Aí foi quando no começo de 2003, que a gente ia para Macau, que eu me machuquei, que eu tive a lesão na coluna. Entendeu? Aqui. Na cervical, na cervical, Foi aí que eu conheci, que eu conheci você mesmo. Aí eu tive a lesão na cervical. Que você foi ver os treinos, aí eu entrei também para treinar junto com o pessoal um pouco. Sim. Tinha voltado da China com a Covid-1. Estava em colapso mental já, e foi um processo de recuperação para mim trabalhar e conhecer vocês, né? Trabalhar com vocês em termos de treino. Mas eu lembro de você, os primeiros treinos que você fez lá.
Eu lembro bem, você treinando e tal, só que o estilo seu, um estilo meio diferente e tal. Eu falei assim, pô, moleque luta solto, pô. Parece o Bruce Lee movimentando. Muhammad Ali talvez, porque eu tava treinando boxe fazendo O Bruce Lee usava muita coisa. Muita coisa, né? Aí foi esse processo. Aí quando eu voltei depois de machucado, que demorou uns 4 Mas eu não posso falar isso, que o Bruce Lee sempre foi meu herói, entendeu? Quando eu tinha crise de bronquite quando era criança, que eu nasci com bronquite, meu pai comprou aqueles videocassetes super velho lá. Sim. E aquele negócio que até levantava assim, ele tinha umas fitas que vinha lá dos amigos chineses dele, e uma delas era o Bruce Lee Fúria do Dragão. Aí nossa, o pessoal fala era muito bom. Cara, o pessoal fala que o Quentin Tarantino assistiu 80 vezes, assisti muito mais do que ele. Ficava vidrado naquilo, porque ele não conseguia dormir por causa da bronquite, então eu ficava assistindo aquilo ali eu decorei o filme inteiro. Você começou a treinar por causa dele? Eu comecei a treinar sempre comecei a treinar com meu pai, e meu pai sempre colocou o Bruce Lee como referência, entendeu? Sim. Então, desde que eu me conheço por gente, assim, as minhas lembranças tem Bruce Lee, entendeu? Sim. Então, quando você fala assim, não, você parece Bruce Lee, pra mim não é muita tiração de sarro, pra mim é até um elogio, porque eu sempre fui colocado, entendeu? Em função do Bruce Lee. E o sistema inicial do meu pai é Yun Chun, que é o mesmo do Urbano, né? O mesmo do Urbano, mesmo do Bruce Lee também, o inicial, né? E meu pai sempre gostou muito de boxe. A família toda nossa, tanto do lado chinês, tem meu tio, que é formado pelo mestre Shan, e tem meu pai, que gosta de Kung Fu. Os meus outros 2 tios não gostam tanto assim. Agora, do lado da minha mãe, a galera italiana, foi todo mundo do Paulo Zorello. Ah, sim, pessoal. O Paulo Zorello treinou Kung Fu também. É Battarelli primeiro, Sérgio Battarelli primeiro. Depois Paulo Zorello. Aí depois tem um outro segmentozinho que foi com o Paulo Zorello. Mas a maioria dos meus tios, que são os meus tios mesmo, meu tio Sebastião, tio Marcos, o tio José, todo mundo é do Sérgio Battarelli, da Lapa. A galera que gostava de trocar porrada com o Kyokushin e Fukontaku. Sim. E foi aí que eu conheci o Nereu. O Nereu, eu tinha 4 anos de idade, o Nereu era amigo do Sun. Sim. Que meu pai colocou para treinar junto com o Sun, junto com o Nereu. Né? Porque meu pai tem noções, ele não terminou o sistema, nem dava, porque ele chegou aqui no Brasil com 16 anos de idade, então não tem como, né? Ele pegou o que deu. E aí eu passei a treinar com o Nereu e com o Sun, antes do Nereu ir para Brasília, né? Nossa, muito tempo. Faz muito tempo. Né? E aí ficou nessa coisa, né? Até o final da vida ali eu acompanhei o nosso grande mestre Nereu Grabalos, né? O mestrão do Sandá. Ele ficava nervoso que eu chamava ele de mestrão, rapaz. O cara falava, mestrão, caramba! É o pai de Sandá no Brasil, né? É o pai de Sandá, cara. Sem ele a gente não tinha nada disso, né? É isso aí. Olha, os caras aprendem muita coisa com ele. Roberto Batista, o Nereu, aí você tem o Thomas Chan. Sim. E esses caras são os caras que são realmente atletas que foram pra lá mesmo, né? Como atletas mesmo, como o pessoal que treina mesmo. O Roberto Batista foi o cara do Soijao, lembra dele? O cara que introduziu o Soijao. Eu já ouvi falar já. Eu não conheço pessoalmente. Ele é formado pelo mestre Chan. O Nereu, lutador desde sempre. E o Thomas, como eu falei pra você, o Thomas Chan foi o cara... O melhor kati que eu já vi na minha vida era esse cara, meu. Sim. Antes de ir pra China, ele já era muito bom, diferenciado. Quando ele volta pra China, ele voltou estratosférico, entendeu? Sim. Ele treinou lá nas universidades, né? O cara volta de lá que você olha e fala assim, que já era bom antes, já era muito diferenciado em termos de kati antes. Quando volta estratosférico, entendeu? É outra coisa que você olha e fala, o que era aquilo, entendeu? E o Nereu sempre foi impressionante, porque é gordo em uma velocidade que é Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? O negócio que você fala, o que é isso aí? Era o dragão guerreiro brasileiro. Era um grupo que o mestre Chan tinha. Sim. E tinha o Saraiva lá dentro, uma galera que já era ligado com jiu-jitsu, karatê, não sei o quê, e se juntava pra sair na porrada. O Nereu saía na porrada com esses caras. Com esses caras, entendeu? Era uma variação... Isso que ajudou bastante ele para desenvolver. E tinha muita coisa do karatê, muita galera de taekwondo, A Rosângela, por exemplo, do mestre Kim, estava lá, entendeu? Treinando. Ela foi namorada do Sun, noiva do Sun, que foi meu primeiro professor. E que era amigo do meu pai, entendeu? Era uma comunidade toda muito próxima. Sim. E o Nereu era muito amigo do Sun. Então eles viviam no mercado da Lapa, entendeu? Essa galera toda ali, Lapa, Pirituba, entendeu? Então, e o Sérgio Battarelli na Lapa. E o pessoal com medo na porrada. E o Sérgio Battarelli, não sei se você não chegou a ver isso, mas... o Nereu era amigo dele, chamava ele para os eventos. Sim, eu sei. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro disso, que teve até aquele... Como é que chama aquele evento do Sérgio Battarelli? Que eles fizeram um desafio de Kung Fu lá no Maxud Plaza? Maxud Plaza. Isso, que veio até o Mark Kerr pra cá. Que aí... O Rickson tava lá também. Isso, que o Fuji lutou com um cara aqui
aqui do interior, aqui, fez uma luta lá que nocauteou com uma queda. Era, a maior expectativa era aquela luta, ele tá todo mundo ligado naquilo, e aí deu a primeira queda. Acabou a luta já. Porque o cara paralisou ali, a gente não entendeu nada. O nocaute, né? Caiu com o plexo lá e já era. Ele bateu a parte de trás das costas, paralisou o menino e parou tudo, e a gente lá, não acredito. Queria ver mais coisa, Queria mais ver coisa, porque você tinha tudo. O Fuji era muito explosivo, né? O Fuji, naquela velocidade dele, tava no auge, né, total dele ali. E aí a gente não viu. Mas você chegou a lutar no evento do Maxu de Plata? Não cheguei a lutar, mas eu assisti o evento, né? Eu também, eu tava lá. Assisti o evento. Que ano que foi mais ou menos esse aí? Aí eu não lembro, hein? Eu só sei que a gente teve que ir lá, eu fui junto com o Nereu, aí eu vi o pessoal no bastidor batendo alvo, cara. Eu assisti em vídeo, eu não assisti pessoalmente. Eu tava lá pessoalmente. Eu assisti em vídeo. E o Mark Kerr é muito maior em pessoa do que no vídeo, o cara é grande, cara. Eu tinha que ter dado mais continuidade a esse tipo de evento, pode mostrar mais mas grudado mais com os caras, né? E também tinha o Marcelo Godoy, que era muito amigo do Nereu. Sim. Que era do pessoal do Jiu-Jitsu. E hoje ele tá lá em Brasília, que eu quero trazer ele pra cá pra fazer podcast com a gente. Né? Que era um pessoal que tava ligado aí ao Hélio Gracie também, ao grande mestre Hélio Gracie, o pessoal todo ali ligado ao grande mestre Rorion Gracie, né? Que foi pros Estados Unidos porque o Chuck Norris chamou, toda essa galera, né? Você tava no meio de tudo isso aí também, né, cara? Que é impressionante, né? Depois que eu machuquei, eu me recuperei, demorou 4 anos, eu comecei a treinar com o Ramon. Mas o que aconteceu? Como você se machucou? Né? Porque... Cara, como a gente não sabia treinar, que eu falei pra você, é tudo conhecimento e um caminho para ser perseguido. Como eu não tinha professores que pudessem me dar uma orientação sobre luta, essas coisas, e eu ia lutando muito no instinto, e o treinamento também. Às vezes treinava muita coisa errada. Então, eu lembro que você me contou que você foi flexão de pescoço que te detonou essa lesão, não foi? Mas foi tudo. Eu não sabia cair no chão, por exemplo. Então eu ia lutar, tomava um monte de queda, às vezes caía de cabeça. Não fazia exercício para fortalecer o pescoço de maneira correta. E aí depois, quando eu comecei a fazer, já devia ter algum tipo de lesão. Foi várias coisas que juntar, às vezes também um pouco de propensão a ter algum tipo de problema na coluna, mas foi por desgaste, foi uma lesão de atrito, de traumas, entendeu? Aí foi indo, treino errado, luta, não sei o que tal, aí chegou e arrebentou na competição, tive a lesão lá, fiquei paralisado, depois consegui recuperar, fiz a cirurgia no Hospital das Clínicas, né, no HC, e aí eu demorei 4 anos para recuperar. Foi 4 anos, dos 24 até os 28, 29 anos. Aí, 28 anos eu voltei a competir no Shoijiao, fui campeão brasileiro de Shoijiao, e aí já em 2000, já com 29 anos, eu voltei a competir oficialmente no Sandá. E essa questão de você ser campeão de Shoijiao foi com o Marcelo Antunes? Como é que foi isso? O Marcelo que promoveu o evento. Ele que estava na frente da organização dos campeonatos nessa época. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro campeonato do Shoijiao que foi. Então, aquela galera que eu te falei que estava lá no Mestre Chan, que treinava de porta fechada na porrada, o Antunes estava no meio, cara. Sim, imagina. O Antunes era dessa galera. De luta, mas o Antunes era da luta. O cara sinistro, entendeu? O Antunes é muito sinistro na luta, cara. O cara é fogo, cara. A trocação dele é sinistra. Sim, eu treinei com ele já, forte para um cavalo, entendeu? E aí, uma vez que foi um karatê, sim. Vou contar uns bafos. Foi desafiar ele e tal, né? E mandou umas bombas ali, uns chute reto na virilha dele pra tentar pegar. A primeira ele bloqueou, a segunda ele enfiou a mão assim por cima. Deu um soco no pé do cara? Não, na canela. A canela do cara entortou, cara. Caramba. Aquela mãozinha pequena dele. Na maldade, ele ploc, entendeu? Quebrou a perna do cara. Estourou a perna. Aí a gente levou o cara pro hospital e tal. Foi uma coisa louca aquilo ali. Eu era criança, eu vi aquilo. Impressionante, cara, meus olhos quase saltou da cabeça e caiu no chão. Eu falei, cara, torcendo, que da hora. É coisa louca, entendeu? Então, assim, mas era muita coisa. Um ambiente, né? Um ambiente próprio, né? É exercício legal do direito. Você entra dentro de uma academia, você desafia, a coisa pega, entendeu? E é um exercício legal, porque você entrou, você sabe dos seus riscos, né? Então, nada assim de, meu Deus, que coisa, como é violento. Não, você entrou. É luta, pô. É luta, você sabe que você tá. É um jogo, tá sabendo, né? Você vai desafiar, você tá se jogando ali, pô. É a mesma coisa, vou jogar rugby. Não sabia que o cara vai me explodir. Não, o cara vai me dar uma baiana e jogar lá em cima. 10 negros lá em cima do segura a bola, aí eu fico com a bola aí, que legal. Nossa, eu não sabia que eles vão me atropelar. Vai dar montinho, né? Pois é. Agora,
E eu acho que a arte marcial é menos violenta, porque você está esperando que vem, né? Sim, você sabe, você não vê ângulos. O que é isso? Né? Aquilo ali é doido, rapaz. Mas, então quer dizer que esse processo seu de... Mas nesse processo você treinou Kati, treinou forma, como é que você fazia? Não, aí que nessa época eu tava num processo, depois que eu me machuquei, eu entrei aí que foi uma questão de ansiedade pra caramba, né? Porque, tipo assim, você tá parado, você não sabe se você vai lutar nunca mais, você não sabe se vai participar do esporte, tem que sobreviver, e aquela coisa de... Não tinha muita opção, eu tinha que trabalhar, tinha que me sustentar, porque eu não tinha seguro-saúde, não tinha nada, sabe, INSS, não tinha nada que ia segurar eu. Nossa. E aí eu tinha que, mesmo assim, eu tinha que me dar os corre meu, pular, arrumar serviço, dar aula, fazer as coisas. E aí, mas o que fortaleceu a minha cabeça é que eu queria voltar a lutar. Entendeu? Eu queria voltar ainda pro esporte, assim. Isso aí ajudou na minha recuperação, entendeu? Mas a ansiedade, as coisas que passou, nossa, absurdo. A cabeça vai a milhão. E aí, tipo, nesse período aí que eu comecei a me aperfeiçoar mais. Só que eu não treinava mais Kati há muito tempo. Eu, tipo, Taolu, eu não treinava mais. Desde quando começou... Eu tive aquele negócio do Mundial que o cara falou, treina Taolu pra lutar. E eu já comecei a me afastar disso. Eu não treinava mais Taolu, não treinava mais forma. Eu treinava... Eu dava aula de... Porque lá na cidade precisava, eu dava aula de Tai Chi de Liang Kong e de Qigong, né? Só mais pros velhinhos lá, que era um serviço que eu tinha, um trabalho. Mas só, eu não fazia... Mas Liang Kong é aquele dos 18 movimentos? 18 movimentos, o Maria Lúcia ali, né? O Badoandi, né? Dos exercícios aí, dava aula do Tai Chi básico, mas pros velhinhos, só pra saúde. Porque tinha um trampo lá pra eu fazer e dava as aulas de luta. Era só isso que eu fazia. E aí, quando eu tava voltando à recuperação com fisioterapia, que eu tinha que fazer fisioterapia lá, eu voltei a fazer esses exercícios, que eu já dava aula, então eu já fazia os exercícios para ajudar com a movimentação do pescoço. Certo. Mas eu não fazia mais Taolu, só treinava luta. E aí, nesse período, eu comecei a me aperfeiçoar mais nas modalidades. Aí foi quando eu comecei a voltar nas modalidades. Mas peraí, que modalidade? Você não estava conseguindo mexer o pescoço? Não, mas aí depois que eu fui, depois que eu fui reabilitando. Depois de 4 anos? Porque foi assim, Nesse processo de 4 anos você estava treinando alguma coisa, então? Não, 1 ano e meio eu fiquei só com aquele colar, sei lá, que sem poder tirar. Eu lembro. Eu fiquei com esse colar, eu fiquei 1 ano e meio com o colar, eu olhando pra lá, pra cá, aí eu não podia fazer nada. Depois de um ano eu comecei a fazer aquela fisioterapia, que eu ia pra lá, tirava e fazia assim, fazia assim, fazia assim... Fazia assim, aí, beleza, põe o colar, volta pra casa. Que era fisioterapia desse jeito. E aí só isometria. Isometria e mexer o pescoço só desse jeito. Depois de 1 ano e meio que eu comecei a fazer movimentos de uma amplitude maior. Não. Entendeu? Aí comecei a levantar um movimento de peso. Como você descobriu que você estava com lesão? Como é que foi? Eu não descobri, cara. Hã? Como assim? Porque assim, ó, eu tinha... fazer o exame e apareceu alguma coisa? Não, naquela época eu não tinha exame. A ressonância era dificílimo pra ter. Na minha cidade não tinha ressonância. Então você ia no médico, você estava com uma dor no pescoço, você ia no médico, o médico falou assim, toma um Tandrilax aí, um relaxante muscular. Nossa. Aí, é assim, cara. Toma um diclofenaco. E aí depois passava um pouco a dor e você ia no pau de novo. Entendeu? Só que foi acumulando. Aí aconteceu, depois de um tempo que eu senti o pescoço, começava a dar uns estralos meio ruins, não sei o quê. Eu comecei a sentir, foi depois de levantar peso, que deu um start mais forte. Tava fazendo stiff, não lembro, tal, ou terra. Eu sei que deu um start maior, mas eu já devia ter alguma coisinha ali. E aí eu senti assim um desconforto na escápula, no pescoço e não melhorava. Aí eu tomava anti-inflamatório, não melhorava, fiquei tomando um tempão. E treinando pro Mundial de Macau. Tinha lutado no começo do ano, e aí já devia ter alguma lesão no começo do ano, já foi acumulando, aí tomava os remédios, melhorava um pouco, voltava a treinar. Tomava os remédios, voltava a treinar, passava um pouco, pau. E aí eu fui, machuquei levantando peso, comecei a treinar, tal, não sei o que, tomei o remédio e preocupado com a competição. Não, preciso treinar porque eu vou lutar um Mundial em Macau. Primeira vez que eu ia viajar pra fora. Segunda vez, né, que tinha ido em 97. Mas dessa vez, pelo menos, eu tava mais preparado, assim. Aí treinando, tal, não sei o que, aquela adrenalina, aquele negócio de querer treinar pra evoluir e tal. Tava treinando com o Nereu também, aí... E o pescoço ruim, tomando porrada, e tomando anti-inflamatório, tomando porrada, e foi acumulando aquilo ali.
E aí, quando eu machuquei, foi no campeonato. Eu tirei, tava uns 3 meses mais ou menos, 2, 3 meses com a dor e não saía. Dor na escápula, dor no cervical, aquela coisa incomodando. E aí você ia no médico, o médico falava assim, tirava um raio-x, não tem nada, toma anti-inflamatório. Raio-x é complicado, né? Aí toma anti-inflamatório, aí tomava anti-inflamatório, dava uma aliviada e de novo. Aí quando chegou perto da competição, faltando umas 2 semanas, eu tirei o anti-inflamatório, tirei o remédio. E fui lutar. Aí foi quando machucou, né? Que teve a lesão séria. Que aí o meu pescoço estava meio mole já. Eu fui entrar numa queda no cara. Entrei no single leg assim na queda de uma perna. E o cara na defesa empurrando a minha cabeça estralou o pescoço. Ai. E aí estralou. No que estralou o pescoço, desligou eu. Ai, meu Deus. Então desligou, eu caí em cima do cara e com os braços já mole. Já mole. Mas eu caí por cima do cara ainda. Ainda consigo. Eu caí por cima do cara, mas o braço mole, o cara querendo sair. O cara querendo sair, o que tá acontecendo lá? E o cara me empurrou. E eu desligou, sabe? Quando desmaia assim, desligou. E meus braços mole, perna mole, dando choque. Choque uns 220, assim, no corpo inteiro. Eu falei, caramba, que porra é essa? Querendo fazer voltar a coisa, né? Jogando. Aí eu não conseguia mexer o braço e não conseguia mexer o pescoço. Aí eu consegui mexer o pé, aí eu fiquei de joelho, aí levantei, fiquei do joelho assim, aí levantei com o pé, levantei com o outro assim, pé assim. Aí meu irmão já sabia que tava o pescoço mais ou menos machucado, mas não sabia que era sério, né? Aí eu olhei assim, machuquei o pescoço. Aí eu já fui pro corner. Aí eu já fui pro médico. Aí o médico falou assim, cara, eu falei, tá fazendo o quê, meu braço, eu não conseguia levantar o braço, assim, Nossa. Tava grudado, assim, um bracinho dando choque. E o pescoço também. Falou assim, vai urgente na sua cidade, procura um ortopedista, coloca um colar cervical. Ortopedista, isso aí tinha que ter levado. Neurocirurgião, Neurocirurgião, neurologista, tudo quanto é coisa. Aí ortopedista. Colocou o colar cervical, aí quando eu cheguei e fiz exame lá, passei com o ortopedista, aí eu falei, o cara na hora, lembrei que peguei um cara, um ortopedista consciente. O cara na hora falou assim, coloca você na ambulância, vai pro hospital fazer tomografia e não tira essa cervical, coisa de jeito nenhum. E aí eu fui, quando eu fiz tomografia, deu lá a lesão que rompeu o disco vertebral, né? E foi pra dentro do canal da medula. E aí deu um efeito alicate, né? Na medula, assim. E aí se tivesse mais um chacoalhão assim, rompia, eu ficava tetraplégico. E aí quando teve isso aí, na minha cidade lá não tinha... Rio Claro também não tinha neurologista, não tinha os caras, Leme, não tinha, na época não tinha. E os caras que tinha às vezes não eram tão experientes com esse tipo de situação, né? Isso, ainda bem que eu não caí na mão do cirurgião lá querendo abrir meu pescoço pra fazer alguma coisa, né, mano? E aí nesse meio tempo aí que eu falei, calma, o que eu vou fazer? Eu não tinha noção do que era. Meu irmão tinha, o João tinha. Ele viu os exames assim, caramba, velho, eu não tinha noção do que era. E os caras falaram assim, mas como é que você tá mexendo o braço? Seu irmão é formado em educação física? Não, hoje ele é fisioterapeuta, né? Entendi. Mas ele trabalhou com acupuntura sempre, o tempo todo, trabalhou com um monte de gente com coluna, né? Você também, né? E aí que eu tive, tipo, a sorte do negócio que eu tinha uma aluna que era polícia civil, né? E ela conseguiu um contato lá com o HC. Quando eu cheguei no HC que eu fui fazer os exames lá, passei, porque eu tava na seleção brasileira, consegui uma carta, o Nereu conseguiu uma carta pra mim, falando que eu era atleta de seleção brasileira, aí eu consegui passar na medicina esportiva da USP. Nossa. Isso aí que ajudou, teve um grupo de coluna lá, isso aí que ajudou muito, e aí eu caí nas mãos certas, né, nos médicos, os melhores médicos do Brasil, né. Aí eu cheguei lá, os caras viram meus exames assim de ressonância e falaram assim, mas como é que você tá mexendo o braço? Como é que você tá andando, os caras residentes, né? Você mexe o braço? Você mexe a perna? Não, tô normal. Porque depois foi passando, a estrutura, acho que quando teve o choque, a musculatura contraiu, né? Eu fiquei colar, depois foi voltando a musculatura, o movimento, né? Então, foi um processo meio complicado na cabeça. Chorei pra caramba quando o cara falou, os médicos falaram, que falou assim, você nunca mais vai lutar. Você malemar vai andar de bicicleta, jogar um futebol. Nossa. Desse jeito, os caras fizeram terror, entendeu? Aí depois os caras colocaram pra conversar com o professor doutor da USP lá, do IOT. Aí o cara já tinha estudado o meu caso, tipo, professor dos caras. Falei assim, não, cara, fica tranquilo, a gente vai fazer uma cirurgia diferente aí com você. É uma cirurgia que eles estão fazendo nos Estados Unidos, isso há muito tempo naquela época, né? Que é a invasão abrir por dentro, né? E aí eles iam fazer
colocar um cage de titânio, e uma cirurgia que os caras fazem em jogador de futebol americano. E aí depois de tantos meses você consegue voltar a treinar e tal. Pô, aí me fiquei mais tranquilo, né? Demorou 4 anos. 4 anos. Alguns meses, esses alguns. Pra você fazer a cirurgia, né? Mas pelo menos foi algo bom, né, cara? Pelo menos aliviou, graças a Deus. E depois disso que eu tive toda a minha carreira internacional, cara. Que aí eu fui voltar, eu fiz o campeonato de Suaidial, né? Que eu tive o campeonato de Suaidial. E aí nesse processo, que demorou 3 anos, 2 anos reabilitando, que eu comecei a perder 1 ano e meio. No 3º ano eu comecei a treinar um pouquinho de arte marcial, mas bem de leve, e fazendo musculação, tal, não sei o quê. No 4º ano eu comecei a competir, fui competir no Suaidial, que foi aquele teste. E nesse período eu treinei muito jiu-jitsu. Certo. Treinei muito jiu-jitsu, muita judô, aí comecei a treinar boxe, mas como o pessoal tinha uns treinos mais refinados de boxe, eu comecei a treinar muito técnica de boxe, treinamento, coisa que não se machucava. Porque eu comecei a desenvolver treino para eu não me machucar. Ah, isso é interessante. Como eu machuquei muito lutando, porque antigamente o cara falava, como é que era o treino antigamente? Você lembra? Bate manopla e vai trocar porrada. Sparring. Entendeu? Vai, e era 100%. Full. Vai pra porrada. E aí vai pra porrada. Aí, na época minha ainda, era assim, ó, treina cati, bota a luva e vai lutar. Entendeu? Quando eu comecei assim, os caras não tinham noção, depois foi assim, ó, bate manopla e vai lutar. Então eu comecei a desenvolver treinamento que não tinha muito... Hoje os caras chamam isso de escola de combate. Que não tinha o sparring em si, mas você treina a situação de luta. Certo. Então eu comecei a treinar a situação de luta e ficar muito bom nisso, porque eu não podia ter um golpe que fosse, no começo, quando eu estava voltando, tomar um golpe que fosse imprevisível e podia machucar meu pescoço. Então tudo que eu tinha que fazer era movimentos controlados no começo, para reabilitar e voltar. Então eu comecei a desenvolver, começou no caso assim do Lian, que hoje chama Escola de Combate Dirigida, que eu fazia o trabalho técnico de luta, corrigindo, melhorei muito o meu bloqueio, aprendi realmente a bloquear, que eu não sabia bloquear, melhorei muito o meu bloqueio, trabalhei os movimentos de esquiva, dei mais ênfase, inclusive o Carlos Fett na época falou para mim, falou assim, ó, você tem que desenvolver muito seu trabalho de esquiva e tal, então eu dei mais ênfase ao meu trabalho de defesa, de esquiva, de defesa, disso, daquilo, para eu não me machucar. Porque senão eu não ia ter confiança para lutar. Imagina, as primeiras vezes para eu lutar foi muito difícil. Imagina. E aí, inclusive, teve uma psicóloga da Unicamp aqui que me ajudou. Ela passou todo um esquema. Eu fiz umas 3 consultas com ela, depois me acompanhou. Ela cuidava da seleção de natação paralímpica. Olha. E ela fazia uns trabalhos. Aí ela me passou algumas técnicas de psicologia, assim, esportiva, para eu desenvolver e tirar um pouco esse medo, e essas simulações de luta que eu comecei a fazer, técnica, que é a escola de combate dirigida, que a pessoa, é tipo um Dulian, assim, aí depois eu vou soltando aos poucos. Primeiro ela é dirigida condicionada, depois eu vou soltando ela, até ficar livre, até chegar no sparring. Então eu desenvolvi muito tipo de treinamento técnico, treino técnico que melhorava o time da luta, sem eu me machucar. Olha só. Você tá entendendo? Eu tive que desenvolver tudo. De mão, de chute, de queda, de tudo. E aí o jiu-jitsu ajudou, porque eu consegui... No jiu-jitsu tem muito esse tipo de situação, treino de situação, né? Isso. E na luta não tinha, os caras já iam full na regra. Entendeu? Então eu comecei a isolar. Vou treinar a mão, vou treinar a perna, vou treinar a perna e mão, vou treinar a perna e braço e queda. Vou treinar só isolado um golpe, tipo contra-golpes de um golpe. Vou trabalhar. Aí deu um monte de treino pra mim. Eu fiz um monte de trabalho junto em cima disso aí, até eu conseguir me soltar, até fazer o sparring livre, cara. Então demorou muito isso aí, demorou muito tempo. E nesse processo que eu tinha machucado, nesse processo de recuperação. E aí treinando jiu-jitsu, fui me graduando também, que você perguntou, aí eu peguei a roxa, peguei a marrom, aí depois a preta eu peguei recente. Você força cervical pra caramba, porque a galera ataca direto aí, né? Aí, isso que eu tô falando, aí eu fui desenvolvendo pra me proteger. Então, tipo assim, eu já sabia como fazer uma reabilitação melhor pro pescoço. Então aprendi uns treinos na USP, na medicina esportiva, pra fortalecer o pescoço. Eu fiz um treino que chamava até pipa, chamava o treino. Como é que é? Foi o último nível do treino que eu fazia para fortalecer o pescoço. O treino pipa era assim, o que eu comecei com os isométricos e aquele negocinho. Entendeu? Eu não podia nada botar apoio na cabeça, tipo, sabe que não os caras fazem com a cabeça no chão? Então eu fiz os isométricos,
muito isométrico. Depois eu comecei a fazer com um pouco de sobrecarga com o movimento, entendeu? Um pouco com movimento, mas depois de um tempo. Depois eu comecei a fazer isométrico, carga com movimento, aí elástico. Aí eu fui fazer o elástico. E aí que foi fazer os pipa. Aí o elástico primeiro parado. Prendi o elástico para esse no capacete. E aí eu começava a fazer sombra. Aí de frente, entendeu? Eu tinha o freio e tinha o pipa. De frente, de lado fazendo sombra. Do outro lado fazendo sombra. Do outro lado, de costas fazendo sombra. E aí depois um cara segurando. Entendeu? O cara segurando, ele ia mudando os ângulos no capacete, entendeu? Entendi. Então ele segurava de frente e movimentando. Eu fazendo sombra e o cara movimentando, com o elástico aqui. Aí ele nas costas segurando o elástico, eu fazendo. Aí de lado também, certo. todos os ângulos. E aí depois tinha um freio. Um freio, tipo, se eu ficava com o olho fechado, isso tudo reabilitação pra luta. Eu ficava com o olho fechado e o cara colocava a mão na minha cabeça. Pra que é isso aí? Pra eu ter a sensação de impacto na cabeça. Sabe aquela coisa do você tomar e a cabeça ter a reação de freio do pescoço. Segurar. Aí eu ficava com o olho fechado, o cara colocava a mão na cabeça. Aí eu firmava do lado. Aqui, aí o cara aqui, pra todos os anos. Caraca, entendi. É um negócio meio avançado. Memória muscular. Isso, pra ativar de novo. Pra ativar, encostou. E aí quando eu ia treinar jiu-jitsu, assim, eu tentava proteger o pescoço, ficava fazendo mais guarda, mas sem o cara me amassar, quer dizer, jogava mais por cima. Foi te ajudando a estímulo de luta, confiança também. Pra lutar, Pra lutar. Pra lutar. Você fazia um treino de quantas horas, mais ou menos, nesse período aí? Cara, a fisioterapia, tudo? Não, jiu-jitsu. Não, eu treino normal, de uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia normal, eu limitava algumas coisas. Quando eu tava reabilitando, eu limitava. E tomava cuidado. Ia com os mais levinhos pra controlar na guarda, pra não jogar o cara pesado por cima, ficar ameaçando pelo pescoço. E eu jogava por cima, né? Às vezes eu trabalhava por cima pra não ter pressão no pescoço também. Quando eu ia lutar com os caras mais ou menos do meu peso. E com os levinhos eu fazia guarda, pra ganhar movimentação, essas coisas. E aí fui desenvolvendo, treinando. E a parte de luta em pé, eu tava dando aula, então eu fui desenvolvendo o treino que eu conseguia fazer. Por exemplo, eu fazer esquiva, não vai ter impacto na cabeça. Isso. Eu fazer treino controlado, também bloqueio, aprendi a bloquear, não sabia. Entendeu? Bloquear, o cara só apoia a mão na cabeça, né? Ah, entendi. E o bloqueio não é isso. Absorve tudo na sua cervical, entendi. Eu tive que desenvolver o meu bloqueio, aprender a bloquear realmente. O bloqueio o princípio de bloqueio é de escudo. Escudo e espada. Quando o cara vai bater, você tem que forçar e travar aqui o escudo, fortalecer o antebraço e o queixo sempre começar a contrair, né? Você vai fazer o bloqueio, mas você tem que contrair também ali. Entendeu? Firmar as coisas. Aquela sensação de, sabe, contrair. E a escola de combate me deu isso. Ah, entendi. Mas você treinava boxe. Tem uma galera do boxe que joga isso aqui pra dentro aqui. Você senta a porrada no cara, no queixo, não faz nada, tá bloqueado desse lado aqui, você desce a porrada, você não nocauteia o cara, né? Tem um apoio, né? Mas a questão não é só apoio, é a contração. Porque assim, ó, quando você contrai o músculo, você absorve o golpe. É que nem você aguenta a porrada aqui. Quando você tá mole, o cara te pega distraído, você é nocauteado. E no queixo também, se você tá mole, então você aprender a contrair junto com o pescoço, junto com o trapézio, é aquela questão do tempo de reação. Entendeu? Entendi. Se pegar eu mole, eu vou cair do mesmo jeito. Então eu tive que treinar isso aí também. Foi um negócio que tive que desenvolver muito isso aí, aos tempos. Tal. Isso aí foi ajudando eu com a confiança. Porque eu fui fazendo... Hoje eu uso esse método com meus alunos, tudo. E o cara consegue, ele consegue desenvolver muito mais rápido a luta, sem medo. Sem dúvida. Sem medo, ele vai perdendo. Paralisar com medo. Com medo. Um soco, da dor, porque dói, né? A dor. Aqui, assim, o Neiro fala, tinha uma frase que ele falava que eu gostava muito. Eu uso até hoje essa frase. Ele falava o quê? Lutador só respeita a dor. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, o lutador só respeita a dor. Por que ele fala isso? Se você vai lutar comigo, ou eu vou lutar com você, aí eu entro pra lutar com você, você me dá um chute e me dói. Eu falo assim, opa, peraí. Eu tenho que ficar esperto aqui, se eu tomar esse chute de novo aqui, vai machucar. Agora eu vou lutar com você, você me dá um soco molinho ou um chute meio mole, eu falo assim, cara, vou cair pra dentro desse cara aí que eu vou quebrar o cara. Vou quebrar ele. Então, lutador sempre respeita a dor. Todo lutador, não importa o cara, pode ser o campeão mundial. Se você der uma mão mais dura, o cara segurar no bloqueio, opa, o cara já fica ali.
Que nem você falou, o Liu Hailun falou assim que o Fuji bateu nele assim, foi o cara que mais bateu forte nele. Foi. Então, tipo assim, o Liu Hailun respeitou o Fuji porque o Fuji tem esse negócio de bater duro, entendeu? E é isso, mano. Mas aí, nesse processo seu de recuperação, você acabou encontrando os melhores naquele período. Sim, aí que foi quando que aconteceu. Encontrando os melhores. Já tava com o Ramon Lemos, já tava treinando boxe com os caras de nível de seleção brasileira. Que aí eu fiz, e comecei a treinar Muay Thai com o Gibi aqui em São Paulo. O Gibi treinou o Gibi do Muay Thai? Do Muay Thai, campeão mundial. Esse cara, o Gibi, ele foi treinador meio do meu primo na nossa adolescência. Que da hora. É muito bom, ele é muito bom. Cara, gente boa também. E aí eu comecei a treinar, porque assim, ó, como eu ia pra seleção, já tinha um nome na seleção brasileira, eu não podia querer ir, todo mundo ia querer... vamos ganhar do Caveira, tá voltando aí, não sei o que tal. Então, eu ia ter que participar das seletivas, né? E aí eu comecei a treinar, aí eu ia vim algumas vezes treinar em São Paulo e treinava boxe com o pessoal. Como eu tava treinando muito boxe, o tempo de soco e chute tava um pouco estranho pra mim ali, eu tava treinando mais luta agarrada, mais isolado. Isso fez um pouquinho aqui, um pouco de dificuldade. E ali, São Paulo de Rio Claro é longe, né? E Limeira é vizinho. E eu tinha assim na minha cabeça... Mas o Gibi, onde você treinou com ele? São Paulo, pô. São Paulo. Eu vinha de Rio Claro para treinar São Paulo. Certo, entendi. Entendeu? Eu aproveitava ainda que eu tava fazendo reabilitação, que eu vinha fazer fisioterapia aqui e já treinava com o Gibi. Que eu usava o mesmo... O pessoal vai ficar sabendo. Eu usava ambulância para vir, entendeu? De carona, fazia reabilitação, treinava com o Gibi e depois voltava embora. Entendi. Aí, eu fiz isso muitas vezes, sabe? Várias vezes. Aí Só que, tipo assim, quando eu queria voltar pro Sandá, né? Tá aquela coisa, conversava com o pessoal, conversava com o Nereu, tudo. E o Nelson tava ali do lado em Limeira, com o Emerson. E o Emerson, na época, o Emerson era o atual, o melhor do peso no Brasil. Sem dúvida. Né? Aí eu falava assim, quando eu competia, era mesmo nível do Emerson ali, né? Então, tipo assim, pra eu chegar no meu nível de Sandá de novo, eu tinha que meio que aproximar do Emerson. Era um termômetro pra mim. E aí eu conversei com o Nelsinho, conversei com o Nereu, tudo. Eu falei assim, pra treinar com o Nelsinho ali em Limeira. Aí eu fui treinar com o Nelsinho conversou com o Nereu autorizou, pelo contrário, abraçou eu mesmo. Nessa época que o Nereu abraçou mais eu, né? Aí eu comecei a treinar com o Nelsinho lá. Eu vi as mesmas coisas que, por exemplo, eu treinava com o Gibi aqui, o Gibi corrigia eu, o Nelsinho tava corrigindo também. Cara, que estranho. Isso pra mim é muito estranho, porque foi nosso professor na adolescência. Você foi treinar com ele na fase adulta. Cara, coisa, ele foi 4 vezes campeão mundial de Muay Thai, né? Ele é um casca grossíssimo, isso. Né, cara? Aí eu fui treinar com... Chegou uma época que ele foi o nocaute mais rápido do K1. O pessoal nem gostou do Japão, porque ele foi lá e fez assim, papum, nocauteou o cara. Nocauteou rápido demais. Os caras criam vários tempos de round e tal, não sei o quê. Ele é muito bom, mano. E aí eu voltei, foi uma experiência de time de trocação, de luta em pé. Eu lutei por ele. Fiz uma luta de Muay Thai kickbox lá em São Paulo. Ganhei o torneio, o campeonato paulistano lá. De Muay Thai lá em São Paulo. Certo. Nesse ano de 2000 nesse ano que eu falei que tava depois de 4 anos, 5 anos, né? 4, 5 anos que eu já tava voltando a competir, 2007. 2006, 2007. Que eu lutei boxe, depois... Não, boxe foi depois. Aí eu comecei a treinar com o Nelsinho, aí eu cheguei lá com o Nelsinho, né? Fui treinar com o Emerson, mas o nível tava muito. O Emerson tava aqui, eu tava aqui, entendeu? Quando eu comecei a treinar. E eu com medo de tomar porrada, sabe aquela coisa assim, fazer sparring, isso aqui. Aí teve uns caras que aproveitou de mim na época, entendeu? Aí o Nelsinho... Mas o Nelsinho controlou muito o treino. O Nelsinho foi o Emerson e o Nelsinho, eu sou grato a eles, sabe, o resto da vida, porque a carreira minha internacional, grato a ele, o Nelsinho, ao Emerson, o Nelsinho e o Nereu. Cara, você sabe que o Nelsinho, ele é o cara que eu acho que é o técnico, eu nunca vi um cara tão bom quanto o Nelsinho em termos de ser técnico de atleta. Sim. Ele é um cara de fora de série. O que é isso? Tem a análise de luta dele, é uma coisa assim. Ele é calmo, sabe conversar com o atleta. Você sabe que o meu sonho na época lá que era criança era treinar com o Nereu pro Nelsinho poder me treinar. Era outra coisa. O Nereu me falava, o cara que você tem que treinar é ele. Sim. O Nereu referenciava ele pra mim. Que bom, pô. Ele vai ficar contente de saber disso aí. Então era... E depois eu conheci ele, mas nunca chegou a ser meu técnico, né? Mas eu queria mesmo, cara. Tinha uma galera muito boa lá. E aí, nessa fase, se o Nelsinho
quisesse... E o Nelson cuidou de mim mesmo. Ali ele cuidou de mim pra eu voltar a ficar em forma. Porque nessa fase, se o Emerson... Que eu tinha lutado com o Emerson 2 vezes. Já tinha ganho do Emerson 2 vezes na época, antigamente. Eu lutei com o Emerson 2 vezes. E era rivalidade. Nós tínhamos uma rivalidade monstra. Os caras de Shaolin Norte comigo. E eles abraçaram eu. Se nessa época, se os caras quisessem ser maldosos comigo, o Emerson... Tinha acabado a minha carreira. Entendeu? Tanto o Nelson, não, vamos descontar que os caras venham pra mostrar pra bater nele. Mas não, os caras primeiro recuperaram eu. O Nelson me recuperou. Semana a semana eu ia fazendo sparring. O Emerson controlava os golpes absurdamente comigo. Sabe? Tomava cuidado, ia jogar golpe. Freava muito o golpe que às vezes ia pegar. Eu também lutei com o Emerson algumas vezes e o cara freava o golpe. Freava o golpe pra não machucar. Era impressionante. Jogava golpe assim, ia chutar, colocar. Ele sabia que ele tava no nível tava superior, mas ele queria me reabilitar primeiro. Entendeu? Ele não me bateu assim. Aí foi aos poucos. Aí foi isso foi em 2007. Foi que eu fui conseguindo ganhar confiança, fui recuperando e tal, até começou a chegar ali, ó. Aí a gente começou, quando começou a chegar ali, aí a gente começou a fazer sparring mais forte. E aí, tipo, aí uma semana ele ganhava de mim, na outra semana eu ganhava, aí ficava assim, ó, uma semana assim. Aí ele ganhava de mim uma semana, eu ficava treinando durante a semana tática, o que eu precisava melhorar, não sei o quê. Aí eu chegava lá e ganhava dele. Aí ele ficava treinando pra melhorar, chegava e ele ganhava de mim. Aí ficava tipo assim. E foi nessa fase, que eu e o Emerson foram fazendo isso aqui, ó. Entendi. Foi nessa fase que mais evoluiu o Sandá no Brasil. Nós dois, assim, fez jogar um nível muito alto, porque nunca dois caras do nível treinou tanto tempo junto, sabe? Dois caras mais ou menos do nível, que foram rival até, que treinou tanto tempo junto e ia toda semana, porque o Fuji vinha de vez em quando foi lutar o Mundial, tal, não sei o quê. E o Facada era um peso mais leve. Mais leve. Você sabe que eu sempre falava pro Emerson que eu queria sair na porrada com ele igual o Facada saía. Não consegui, né? Porque eu fui fazer outras coisas, mas era impressionante ver os dois saindo na porrada. E o Emerson sempre controlando o braço dele. Ele tem uma porrada forte. Muito forte, cara. Muito. É um cavalo, pô. Exatamente. É um cavalo. Né? Mas ele conseguia ter controle e não machucava a gente que era mais leve. Muito técnico também. Era um cavalo, era muito estratégico. Eu aprendi, toda vez que eu lutava com ele, eu aprendia uma coisa nova. Falava, olha esse cara. Muito sinistro. Impressionante. Sinistro, exatamente. E pessoa também é fora de série. Fora de série. E nesse nível, essa época que a gente fez isso aqui com o Sandá no Brasil. O contato com a gente direto ali, a gente treinando direto, todo final de semana. Porque era meio que como se fosse uma competição entre a gente. Competição saudável, mas era uma competição. Uma semana ele fazia uma coisa, tava melhor. Na outra eu fazia, tava melhor. E ia fazendo um jogo de xadrez toda semana e ia evoluindo o jogo, entendeu? Foi isso que levou a gente depois a ganhar de campeão mundial na China, esse tipo de coisa, entendeu? E aí ele me reabilitou, depois que reabilitou ele me bateu pra caramba. aí depois eu E aí eu vi você e ele de repente no Sanda King. Entendeu? No rei do Sandawan em chinês. Sandawan, é o rei do Sandá. É o rei do Sandá. E aí de repente eu vejo vocês dois saindo na porrada com o Muslim, com aquele outro mano lá, como Hussein, iraniano. Aí eu vi, e de repente vocês estavam lá do lado lá daquela galera que uma geração antes era o Liu Hailong. O que tá acontecendo com esses caras, mano? E aí de repente eu vejo vocês ganhando, entendeu? Como que foi essa sua experiência de ganhar com o número 1 da China, na época? Cara, tipo assim, o Emerson ter ido antes, isso deu um termômetro pra gente, entendeu? Pra mim, porra, dá até uma motivação a mais pra... Porra, o Emerson chegou, ganhou do chinês, não sei o que, então, porra, quero ir também, quero não sei o que tal. O Emerson fez história, né? Ganhou do chinês lá dentro da China, se eu não me engano, foi o primeiro brasileiro a ganhar, porque o Fuji lutou com o Hello, mas não ganhou. Não ganhou. E aí o Emerson ganhou, mas aí, tipo, bateria de luta, ele tava com lesão nos 2 joelhos do ligamento, cruzado, lesionado, menisco, sei o que tal. Foi lá, lutou, e aí a bateria, como é um torneio absoluto, a bateria judiou um pouco dele. Mas eu acredito que ele poderia ter sido campeão absoluto. Ele foi campeão mundial da categoria. Aí depois eles fazem o absoluto, né? Que aí acabou lá que ele acabou lutando com o chinesinho do 7-5, acabou meio perdendo pro ponto, que o chinês metia um chicotado e saia correndo. E aí os caras são, mas ele ganhou na moral, sabe assim?
E aquilo ali deu um negócio, falei assim, cara, tá perto, então se tá perto, eu posso ser até o próximo aí pra lutar. Se o Emerson for o próximo, eu vou. Uhum. E aí o Emerson, ele fez cirurgia do joelho e abriu a vaga pra eu lutar na categoria dele. Uhum. Aí eu falei assim, não, eu vou, tal, não sei o que, chamou, fica preparado. Ele falou assim, ó, fica preparado que pode chamar você. E aí eu fiquei preparado, fiquei treinando já na virada de ano, não parei de treinar, treinando. Os alunos do Nelson ajudou eu pra caramba, um negão que a gente chamava de host, amigo nosso, gente finíssima, tá ligado? Peraí, que se chamava, aqui do Brasil, não é o Ernesto Não, Host, né? o apelido dele era host, tá. entendeu? Tá. Que ele tinha um estilo bem... Ajudava eu, o Emerson, mas ele tinha 1,95 m, entendeu? Nossa, negão rápido, técnico pra caramba. Isso ajudou porque os chineses que eu peguei, tudo era essa altura, cara. 1,90 m, metro e Eu pouco. tô acostumado com a galera do meu pai, que é 1,65 m, Os caras tudo alto assim, o chinesão, né? Aí quando eu cheguei, eu fui procurando ver as lutas que tinha dos chineses que ia lutar o King, entendeu? Uhum. Vi os nomes, tinha uns nomes lá, eu comecei a ver, só achei o Hanley, que tinha bastante luta dele, que ele já era campeão absoluto de 2007. Certo. Ele tinha sido campeão absoluto, um ano antes do Emerson. Uhum. Ganhou do Mohamed Reza, que era campeão mundial, tricampeão mundial, ganhou de vários caras. Nesse ano o Muslin disputou também, foi nocauteado, e esse chinês que eu lutei foi campeão. Como é que é o nome dele? Juanlei. Juanlei. Famoso, era que nem um Ronaldinho lá, né? Tinha coisas da Coca-Cola. Quando chegou, tinha ele na Coca-Cola. outdoor da Coca-Cola fazendo propaganda. Eu falei, caramba. Aí eu cheguei, aí eu abriu a vaga e a gente ia lutar a categoria, até 90 quilos. Uhum. Aí quando chegou lá, naquilo que eu falei pra você, virou um absoluto. Não tinha mais peso, a gente cortando o peso, eu pesei né? Que era 88 e 8. 88 e 8, foi isso aí, né? Aí os caras, os estrangeiros, tudo batendo peso, chinesado, tudo comendo, cara. Eu falei, caramba, o que é isso que vai acontecer? Aí quando foi ficar sabendo, veio o regulamento pra gente. Que é outro. Que era outro. Nada a ver com tinha, e a gente tava treinado pra fazer 3 rounds, chegou lá, era 5. E tinha o coitado do Eduardo também nessa parada. E o narizinho. Luta dele, coitado. O narizinho foi lutar profissional. Do 7,5 foi pra 8,5. Eu falei assim, Nariz, você é muito corajoso, muito mano. Muito corajoso mesmo, porque 10 quilos é muito. Muita coisa. Ele foi... Aí chegou, eu fui lutar, caiu pra 5 rounds, eu falei assim, subiu pra 5 rounds. Eu falei, caramba, velho, a gente vai lutar 5 rounds, nunca lutei 5 rounds, né? Aí eu caí na primeira luta, porque aí o formato foi diferente, né? Foi um torneio que não ia ter mais categoria, ia ser todo mundo contra todo mundo no sorteio e ia ter repescagem, ia ter negócio de pontuação, playoff e tal. E aí no sorteio eu caí com o cara que o Emerson tinha ganho no ano passado, no ano retrasado. E os caras falaram que o cara foi o cara que mais treinou pra ganhar dos brasileiros. Os caras queriam que o cara ganhasse do Emerson, entendeu? Entendi. O cara treinasse o ano inteiro estrategicamente pra ganhar do Emerson. Olha como é que é coisa, a vida é doido, o destino é louco. O cara treinou muito. Os caras falaram assim que é o cara que foi mais focado, porque ele passou vergonha. Ele foi o único chinês que perdeu pro estrangeiro há quanto tempo? Uhum. O Muslin só tinha ganhado. Entendi. Aí o cara treinou muito. O ano inteiro e tal. Uhum. Aí foi ter o sorteio. 14 caras, acho que tinha lá no sorteio. Fizeram os 2 capitão. Foi o Muslin e foi o Hanley. 2 capitão. E aí foram sortear os números, aí a cor, preto e vermelho, né? Olha que doido. Aí no sorteio que deu, eu viajei tudo, no sorteio que deu, eu já ia lutar no primeiro dia. E eu caí com quem? Com o cara que treinou... Queria lutar com o Emerson. Lutar com o Emerson, você era o companheiro de treino do Emerson. Que loucura, cara. E aí... O cara queria lutar, o cara treinou tanto pra lutar com um brasileiro, cara, que o Emerson não foi o cara que ia lutar com o Emerson. Vai com você que eu quero treinar com ele direto, rapaz. E aí? Falei, caramba, velho. E eu, tipo assim, eu tava no fuso horário, porque o Mônica viajou, deu 50 horas de viagem, né? O jet lag. Você tava quantas semanas já? Não, a gente chegou, eu cheguei no domingo,
às 6 horas da manhã, quando foi no domingo à noite, foi o sorteio, eu já lutei na segunda. Nossa, cara. Então foi viajando, foi 24 horas, aí esperou no translado lá, porque a luta foi em Chongqing. Aí espera 6 horas no aeroporto aqui, espera 6 horas não sei na onde. Nossa, isso conta muito, cara. Isso eu sei que a gente contou, foi 50 horas saindo de casa até chegar lá no hotel, lá, não sei o que. Eu falei, caramba, velho. Aí eu fui lutar o primeiro dia, fui meio pisando em ovos, sabe assim? Sabe, você fica meio sonolento, assim, chapado, né? Chapado, Eu fiz 5 rounds com o chinês. Aí eu tomei 2 cabeçadas, tomei uma cabeçada aqui, tomei cotovelada aqui, abriu aqui. Aí, mas fiz 5 rounds, era uma porrada. Só que, tipo, eu não consegui, tipo, algumas coisas assim, me adaptar bem com o chinês no começo. Ele tava meio sonolento. Ele era meio. Não é sujo, era o jeito do cara lutar. Uhum. Ele dava uns golpes se jogando com a cabeça, sabe assim? Ia dar queda. Um pouquinho, né? Pra ver se ele tem uma chave muito grande, ele já vai querer. Ele jogava uns golpes duros, tinha um chute forte na coxa pra caramba. Aí mas ele jogava a cabeça pra frente junto. Ele ia fazer uns. Pegar no contragolpe e estourar sua mão. Pode quebrar minha mão, se eu bater o direto, quebrar minha mão. E ele já vinha. Isso não, né? É um jeito sujo, mas era o jeito dele lutar. Eu entendi. E ele jogava o chute e já caindo com a cabeça pra tentar entrar em queda, essas coisas. Então ele vinha com a cabeça. E nas quedas no clinch também. É mais luta de rua isso aí do que de esporte. Né? Então, ele lutava. De rua isso aí, né? E ele forte pra caramba também. Aí. E no primeiro dia a gente tava batendo peso, os caras não estavam batendo peso. Eu lutei, eu ganhei 2 rounds dele, ele ganhou 3. Foi 3-2 pra ele, perdi o primeiro coisa, só que eu fiz 5 rounds com o cara. Os últimos 2 rounds eu ganhei. Aí não consegui virar, assim. A primeira vez tava lutando 5 rounds. E aí eu saí dali, levaram pro hospital, tomei injeção, ponta, não sei o que, isso, aquilo, a coxa tudo preta. Foi até bom porque eu tomei várias injeções de anti-inflamatório. Tirou a dor, você tá ligado? Eu consegui render um pouquinho mais. Porque aí depois foi isso. Aí eu fiz a luta, depois eu lutei com o Taiwan, depois eu lutei com. Aí caiu 2 lutas. O Narizinho lutou no outro dia com o Muslim, depois lutou com o Hussein. Aí no outro dia, aí eu caí pra repescagem, fui ganhando de todo mundo na repescagem. Por fora, assim, sabe? Depois que eu perdi pro cara, eu fui ganhando de todo mundo na repescagem. Aí chegou na final, na semifinal, pra ir pra final. Aí caiu, os caras jogaram o capitão, que era o Hanley. No sorteio caiu eu e ele. Olha. Eu falei assim, e ele era o cara que eu tinha mais estudado. Fiz do vídeo no YouTube, vi no Youku, sabe? Os vídeos lá. Pra quem não sabe, o Youku é aquela plataforma chique. Então, aqui no Brasil pra emplacar, o pessoal tem que mudar o nome, eles não quiseram, mas isso aí não dá. Esse nome é muito ruim. Tem que falar o que é, né? Tem que melhorar, né? Exato, né? Mas aí eu comecei, eu vi lá o cara que tinha mais treinado, só que aí no sorteio tinha o Hussein, o cara que ia lutar com o Hussein tinha quebrado o braço. Então os caras estavam procurando um lutador pra fazer ali, pra chegar pra final, só que não teve, ficou 3 meses. Um quebrou o braço, o outro afundou o zingomático, o chute. Nossa, cara. O cara quebra ossos lá, não sei o que. E aí caiu lá os 3 no sorteio, caiu eu e o Hanley na primeira luta. Entendeu? E o Hussein ficou de bye. E aí eu lutei, eu falei assim, não, esse cara, eu fui confiante pra lutar com ele. Eu falei assim, não, desse cara eu vou ganhar, vou lutar. E o cara era o Bambam lá. E eu fui confiante. Falei assim, não, de um cara bom eu vou ganhar, esse chinês que eu vou ganhar dele. E aí eu fui pra lutar com o cara, eu entrei com espírito pra ganhar mesmo, entendeu? Foi aquela coisa assim, não, vou lutar pra ganhar. Do começo ao fim, a minha estratégia já tinha, como eu já tinha estudado ele bastante, o meu jogo casou, ele era o mais técnico chinês lá, que era o melhor chinês que tinha. Ele era técnico pra caramba. Só que o jogo meu, eu achei que casava com o jogo dele, assim, sabe? E aí eu bati em cima dele, muito chute nas pernas, deu uns 50 chutes na coxa, deve ter dado, e acabei nocauteando com chute na perna. Entendeu? 50 chutes. Por aí, se contar, ele foi muito forte, cara. Falar pra você. Pra aguentar isso aí. Peso pesado, cara. Meu. E aí eu ganhei dele, só que aí aquela luta de guerra, sem parar. E aí teve uma luta de bye, de descanso com a feminina, lá teve uma luta feminina, e eu já peguei o Hussein descansado. Porque o Hussein não fez luta. E eu tinha que fazer 2 lutas no dia pra ir pra final. Aí eu fiz a luta com o Hussein, só que o Hussein tinha perdido pro cara que eu tinha ganhado, do Hanley. Certo. O Hussein já tinha perdido. Então, quando eu entrei pra lutar, se eu tivesse um pouquinho mais de ímpeto ali, eu tinha ganho do Hussein, às vezes até por um pouco por nocaute, às vezes, entendeu? Nocaute. Entendeu? Se eu pressionasse ele.
Mas eu tava recuperando ainda da primeira luta, fui um pouco desgastado por causa do ácido lático. Jet lag, tudo detonado. Um dia o cara já não deixa, você vai lutar de novo. Vocês fizeram o controle alimentar antes. Isso já era o quarto dia de competição. Nossa. O primeiro dia tava dolorido do negócio lá na roxa ali, o Pedro lá, no quarto já tava destruído, cara. Destruído. Aí eu fui lutar com ele, ganhei do Ronley, aí fui lutar com o Hussein. Aí, depois você ver uns vídeos assim, eu mostro pra você, eu comecei a encaixar uns ganchos no Hussein. E eu tava treinando muito gancho, porque os iranianos, eles são muito bons de chute, não são tão bons de braço, no caso do Hussein, assim, não era tão bom, não gostava de trocar muito, mas o wrestling dos caras era muito forte. E o chute deles era... Então eles ficavam na distância chutando, quando o cara aproximava, eles entravam em queda para derrubar. Então eu procurei trabalhar bastante os ganchos para impedir a central de cabeça. Eu defendia o chute, cortava a distância no chute e tentava fintar e jogar gancho quando ele tava baixando. E começou a encaixar. E quando o clinchou... Pegou alguns, beleza. E aí quando eu comecei... Eu encaixei o primeiro... Eu não vi isso aí. Depois no vídeo você consegue ver. Se eu tivesse percebido isso, eu tinha nocauteado ele. E aí eu, tipo, eu encaixei um gancho na costela dele. E aí trincou a costela dele. Ele já sentiu já no primeiro round. Ele fez uma cara assim, indo pro corner. Na minha frente não fez. Ele virava de costa, doendo assim, né? E aí foi. Tinha que ter visto a televisão, né? Não conseguia ver, né? Tava ali, concentrado. E foi. No segundo round eu tomei um down dele. Ele me deu um chute no queixo. Aí eu caí, levantei, tomei umas quedas lá, ele conseguiu ganhar o segundo round. Aí eu recuperei no segundo já. Comecei mesma estratégia. A pressão em terceiro round, eu acho que eu levei o round também. Que eu meti muito gancho, porque eu já percebi que ele tava sentindo, meti muito gancho. Só que eu não consegui nocautear ele ali, né? Acabou menos que indo nos pontos. E aí ele quebrou a costela. Ele saiu dali e já foi pro hospital. E aí, tipo, deu o bye pra eu disputar a final. O chinês dá como se eu tivesse ganho, entendeu? Deram a vitória, deram a vitória pra mim depois no quarto, ó. Você ganha, como se tivesse ganho a luta, você vai disputar a final amanhã. Aí, Quinto dia. O quinto dia de luta. Direto. Eu fiz 2 lutas no anterior, eu ia fazer outra luta. Aí foi quando eu lutei com... Eu caí no sorteio, era eu, o Yudin, o Muslin e o Quebra-Osca. Nossa senhora, o cara que quebrou. O Quebra-Osca a gente chamou porque o cara quebrou o zingo mágico do cara com o chute e quebrou o braço do americano. Você falou, E aí? E aí no sorteio caiu o Muslin com o Quebra-Osca e eu com o Yudin. Que desse tamanho também, o Yudin, um gigantão lá, assim. Aí foi isso. Aí fizemos a final lá. Tava muito desgastado. Aí foi que eu troquei ideia com o Nereu. O Nereu tava contente pra caramba que eu tinha ganho do chinês, tinha ido pra final, não sei o quê, tava satisfeito já. Assim, tá bom, muito bom. Entendeu? Aí eu fui pra final, mas eu não tive uma boa performance com o Yudin. E o Hanley era melhor que o Yudin, só que o Yudin tava descansado já 2 dias. Então. Fazer a final, entendeu? Aí você tá dos 5 dias correndo, o cara tá com se eu tivesse um pouquinho mais inteiro, tipo, vamos pôr assim, uma luta casada de um dia, eu só com o Yudin, eu teria ganho também. Eu teria ganho uma luta de 5 rounds com o Yudin. Eu teria ganho do Yudin, por nocaute também, ou por ponto, alguma coisa nesse sentido aí. Porque os caras não iam... Eu peguei o jeito de lutar com os caras. Eu lutei com 3 chinês, 4 caras, né? 5 caras. Entendeu? Então, fiz 5 lutas em uma semana. 3 desses era chinês, um era taiwanês, e desses caras que eu lutei, 2 era campeão mundial, entendeu? Então, tipo assim, eu peguei o jeito de lutar com os caras, eu achei o Hanley muito mais técnico, difícil de casar, de mapear o jogo. O Yudin só vinha pra cima, só era pressão só. Então era um jogo que se eu tivesse caído em um outro ângulo, ou no torneio, ou tipo assim, uma outra situação de luta, uma outra competição, eu teria ganhado o Yudin também. Entendi. Entendeu? Ali, você trocar ideia com o narizinho assim depois, a gente vendo assim, eu vendo o Muslin. Então, o Muslin ali, o cara fala, pô, não é... Às vezes o cara pode achar que é uma pouca arrogância, não sei o que, falar, mas ali eu acredito que dava pra ganhar do Muslin também, entendeu? Do jeito que tava, assim, ó. Entendi, do jeito que você tava, a performance... Porque eu fui crescendo na competição, né? Fui crescendo, e ali tirou aquela que eu falei pra você, sabe aquela mística? Porque o problema da luta, do lutador, é a mística. Quando você perde aquela mística, assim, ó, você perde aquele... Eu falo assim, ó, quando eu comecei a ver os caras no vídeo, você chega lá, é propaganda do evento, saindo na... tipo a Rede Globo nossa, sabe? A CCTV lá. É aparecendo toda hora a propaganda do evento e os caras chinesados metendo chute. Eu falei, caraca,
os caras são muito bons, velho. Isso, aquilo, aquilo outro. Aí os caras, Muslim, isso, aquilo. E é uma mística, é um filme. É que nem você vê o Bruce Lee na televisão, ou você vê o Bruce Lee de 1,60 m na sua frente. Entendeu? Ou você vê o Van Damme de 1,60 m na sua frente. Você assim, entendeu? Tipo assim, entendeu? Aí você fala assim, aí que você vê os caras na televisão, dá aquela mística. Aí quando você vê pessoalmente, você fala assim, você começa a se medir. Pô, esse cara não é tão... Esse cara tá machucado na perna ali também. O outro tá com a cara de medo. Você consegue ver medo, depois de um tempo, você fica um monte de chinês, você começa a ver medo na cara de chinês. Você, esse chinês aí tá com medo, rapaz. Esse cara aí tá não sei o quê. E aí, quando eu vi os vídeos... Aí quando os caras fizeram os meus vídeos... Falei assim, eu olhava na televisão, começou a dar medo de eu ver eu na televisão. eu falei assim, aquele cara? Tipo, e aí eu comecei. Porque aí quebrou a mística. Entendi. Porque eu via o muslim pequeno, eu não acho muslim grande. Muslim é o tamanho de facada. Só que você começava a ver, ele ficou no camarim nosso dois dias antes de lutar. E você via ele, aí porque você vê o cara aquecendo, e aí você vê ele preocupado que tá sentindo uma dor aqui, tá alongando, tá fazendo os alongamentos, fazendo som, mas você vê quando o lutador às vezes tá preocupado, vai lutar com um chinês ou não sei o que tal, e você, mesmo ele ganhando, ele ganha dos caras, mas você vê o cara preocupado, você vê esse semblante assim, você começa, perdeu a mística, esse cara aí também sente medo igual nós. Um cara que é um mestre supremo. Você dá um chute nele, ele vai sentir, se você pressionar ele, fazer uma cara de mal, ele também vai, o que é esse cara, entendeu? Então foi mais ou menos isso aí. Então, por isso que eu acho que ali no bolo ali, tanto eu como o Emerson poderia ter ganho do Muslim, poderia ter ganho esse torneio, o absoluto mesmo, né? A gente ficou ali, brigou com os caras, ganhamos dos campeão mundial, né? Pois é, cara, impressionante. Um brasileiro detonando, entendeu? E falando nisso, você tem um avô, bisavô aí que é índio, né? Tenho. É bisavó. Sua bisavó. É bisavó com a boca brava, que a gente falava, né? Que tem a beição larga assim e tal. Eu não sei como que é o nome, né? Da tribo indígena. Da tribo indígena. Do povo originário brasileiro, né? Mas a minha mãe, você olha pra ela, é índia. Você vê a foto da minha mãe, é igual índia. Minha mãe, minhas tias, tudo, né? E minha avó também. Minha avó, você vê a cara da minha avó, minha mãe, tudo índio mesmo. E aí eu trocava ideia com a minha mãe. Brasileiro mesmo. Né? Brasileiro mesmo, é. E aí, por parte do meu avô, tem as misturas lá com português, com os gringos aí. Deve ter algumas misturas aí. Uma mistura de espanhol, italiano, português. Meu pai já é nordestino. Meu pai é nordestino, né? E o meu pai não, meu pai é brasileiro, né? O mestre Álvaro Barreto, sim. O Roberto também, são tudo nordestino, né? Ah, que legal, pô. A galera brasileira, o pessoal pesada, cara. Essa galera aí é brabo. É brabo, cara. Brabo. Meus pais são lá de Alagoas. Não querem dar uma porque com 2 horas dá problema na gravação. Então, eu tenho que parar, né? Mas o nosso Edson aqui nós temos o Pelé e nós temos o Pelé aqui do Sandá aqui, aí. O cara mandou muito bem. Obrigado pelo elogio. Dois caras assim impressionantes. Eu quero trazer o Emerson para fazer um podcast aqui também. Eu sempre falo assim. Também, né? Eu sem o Emerson e o Nelsinho, eu não teria carreira internacional, não teria conquistado essas coisas aí. O Nereu também, né? Mas ali, tipo, tô falando assim, os caras estiveram próximos. Mais próximos, assim, E o Nereu, eu trocava ideia com o Nereu direto. Na época era Messenger, assim. O Nereu me passava treino, faz isso semana. Mostra a diferença de caráter seu, né? Porque você fala, você referencia a pessoa. Sim, né? Eu sou muito grato ao Nereu. Não é um indivíduo que de repente aparece e é a lenda viva, entendeu? Não, você é uma... Faço questão de falar isso aí. São pessoas que te ajudaram e aí te levantaram, né? Isso aí é... Eu sou muito grato às pessoas que me ajudou no momento de dificuldade, assim, sabe? E o Nereu me ajudou a reabilitar, inclusive, eu tenho que falar isso aqui, inclusive... Quando eu me machuquei, quando eu voltei para a seleção, eu fui fazer um teste na seleção, que teoricamente não poderia. O Nereu comprou a briga, porque eu já fazia 4 anos que eu não fazia parte da seleção brasileira. Só que quando eu saí, eu estava como titular. Aí ele deixou eu fazer o teste da seleção brasileira em 2007. Comprou briga com todo mundo foi contra ele lá. Aí eu fiz o teste, ganhei a vaga de 2 categorias, do 90 e do acima, por escolher peso aí. Ganhei dos caras porque colocaram mais luta pra mim, né? Aí eu lutei com os caras do 90, coloquei dos caras do acima de 90. E aí eu consegui a vaga pro Sul-Americano, 2007, que foi o retorno meu.
Então eu já acabei entrando direto, sem disputar brasileiro, sem nada, por causa do Nereu. Aí eu, depois desse campeonato, que foi o campeonato em Pequim, 2007 também, que o Nereu levou eu para Pequim também. Então, se não fosse o Nereu abrir minhas portas, abrir as portas para mim, para disputar diretamente a vaga nessa... Isso os caras não fazem mais, né? Mas o Nereu que brigou com os caras, todo mundo com, não sei o quê. Aí quando eu ganhei, ele falou, não, eu falei que tava certo, que eu ganhei o Sul-Americano. Não, mas o Nereu era impressionante, né? Eu falei do Thomas, mas o aluno do Nereu, o Yoshi, que você conhece ele também, ele é o outro cara também, do Catinho, entendeu? É impressionante, né? O jeito que ele fazia, tal, influenciou caras dos Estados Unidos por qualquer lugar, né? Então, a fazer parecido com ele. Então, o Brasil mandava muito bem, né? E continua mandando muito bem com vocês. É uma escola, essa escola aí é uma escola de ouro, pô. Foi um período assim, né? É isso aí. Agradeço a sua presença aqui com a gente. Eu muito que agradeço. Obrigado. A oportunidade aí de conversando com a lenda do Planet Sci. A lenda, eu sei se é uma lenda, eu só estou aqui colocando as lendas pro pessoal ver. O nosso povo brasileiro precisa de gente igual vocês. De forma que as novas gerações olhem para vocês e dizem, olha, é possível, entendeu? Vamos fazer, porque eu não sou um colonizado, eu não sou alguém que não é ninguém, eu preciso ir para os Estados Unidos para ser alguém, eu preciso, sabe, mudar de nacionalidade para ser alguém. Não, o brasileiro é bom o suficiente, tão bom quanto os outros, e não tem essa de ficar se colocando para baixo. Sim. Eu agradeço por você ter aparecido aqui, aceitado o meu convite para a gente dar força a essa ideia. Muito obrigado. Que agradeço aí a oportunidade.